Eu quero começar esse episódio dizendo que toda vez que ele começa, ele fala assim, 3, 2, 1, e o coraçãozinho vai ficando 3, 2, 1. Bem-vindos ao 10º episódio do Pode Ser. Estou aqui mais uma vez, hoje com uma convidada queridíssima, que já ela se apresenta para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui nossos hosts, Klaus Cala, Thaís Lucena e Aleph Guimas. Estamos aqui hoje no 10º episódio do Pode Ser e é uma alegria trazer você, Andréa Felícia, nossa convidada, para esse episódio maravilhoso. E fala um pouquinho de você aí, já começa se apresentando e cada um vai se apresentar, que a gente tá nesse ritmo agora, nesses episódios. Então tá. Então bora lá, gente. É um prazer estar aqui. A Aleph é um amigo muito querido, que eu conheci recentemente por causa de outra amiga que falou, vai lá conhecer o cara. Eu falei, olha, falaram que a gente tem que se conhecer. Eles estavam certos, só pra deixar claro. Ekaterine, arrasou. Ekaterine arrasou. Aí, ele é assim, bem extrovertido que nem eu. Falei, a gente tem que se conhecer. Ah, é mesmo? Então vamos lá, já vamos dar um abraço e já vamos ficar aqui juntinhos pra sempre, não vamos nos largar mais. Eu sou Andréa Felícia, eu sou consteladora sistêmica. E eu sou autora do livro Travessia, Sintonize-se com o seu propósito. Gente, pra aquela câmera lá ali, ó. Pra câmera. Pra aquela gente, câmera. Tem muita câmera. Gente, hoje a gente ganhou presente, hein? Olha, próxima leitura Subiu o sarrafo ever. do Pod. Você é o próximo convidado, lembre de trazer alguma coisa pra gente. Vou colocar o link na descrição aqui, depois me manda o link do Aproveita livro. que é Black Friday já compra bem. Então, eu sou autora do Travessia, Sintonize-se com o seu propósito, que, na verdade, desconstrói essa ideia de propósito, porque eu acho que essa escravidão, essa prisão de ter que ter um propósito grandioso de vida e ter que ficar perseguindo esse propósito grandioso, ela é muito cruel, né? Na verdade, a gente tem que olhar para os nossos dons e talentos e colocá-los a serviço da vida. É muito melhor do que ficar aí buscando um propósito. Porque propósito o propósito muda, né? Ele não é fixo. Talvez o nosso propósito, quando eu tinha 18 anos, meu propósito era, sei lá, preciso me formar aqui nessa faculdade. Mas agora não faz mais sentido. Então, o nosso propósito vai mudando, né? Porque se propósito é quem a gente é, não faz sentido que ele seja o mesmo, porque a gente está mudando, né? Então, esse é um livro que eu escrevi depois do episódio do câncer de mama que eu tive em 2021, né? E teve toda uma travessia para chegar nesse lugar, e por isso o livro se chama Travessia. E me deu vontade de compartilhar um pouco dos ensinamentos, assim, para o mundo. E eu também sou autora de um outro joguinho de cartas que chama Saberes Sistêmicos para Mães. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Acho que eu não trouxe. Além deste aqui, tá, gente? Que tem este aqui. Esse é da minha sócia, da editora. Eu sou sócia fundadora da editora Saberes Sistêmicos. Inclusive, estão convidados para o lançamento. Esse é o meu. Esse tá velhinho, tava na minha bolsa, bem? Saberes Sistêmicos para Mães. Para mães. Que legal. Porque foi a maternidade que me trouxe até aqui, gente. Porque eu comecei minha carreira em Wall Street, assim, banco de investimento, fusão e aquisição de empresas. Trabalhei por quase 20 anos em multinacionais, na área de planejamento estratégico, nas áreas de lançamento de novos negócios e lançamentos de novos produtos, na Oi, na Vivo, no Itaú. E aí, por causa da maternidade, eu fiz uns 180 na carreira e... Deu uma cambalhota. Dei uma cambalhota e resolvi me encontrar para poder encontrar as minhas filhas também. E conheci a filosofia sistêmica, me encantei. E essa é a razão pela qual estou aqui hoje, né? Maravilhoso. Eu já tenho mais de 500, 600 mais ou menos alunas nos meus cursos online sobre família, educação parental. Não educação parental no sentido de disciplina positiva, mas como a gente respeita a ordem sistêmica nas famílias para trazer força para todos. E é isso, acho que tem um programa na Rádio Vibe Mundial, 95,7 FM. No qual eu já fui e amei. No qual você já foi e vai voltar, vocês também estão convidadas. Ai, que chique. Chama Laboratório do Ser, e a gente vai bater papo lá, compartilhar um pouquinho de amor, um pouquinho de autoconhecimento com todo o estado de São Paulo e, na verdade, com todo o planeta Terra, né? Porque, gente, o mundo tá meio zoado, né? O mundo tá precisando dessas sementinhas. Antes fosse só meio mesmo. Então, quando a gente é guiada por algo maior para compartilhar um pouquinho de amor, um pouquinho de autoconhecimento, acho que a gente eleva um pouquinho a vibração planetária e tá ocupando o nosso lugar no mundo, né? Seguindo o nosso propósito, colocando os nossos dons e talentos a serviço da vida. Perfeita. Então é isso, gente. Maravilhosa. Sigam o Instagram, pode falar? Claro, deve. Vocês me encontram no Instagram, @DeaFelício, no YouTube, @DeaFelício. Ih, tá aparecendo hoje. Tá aparecendo. Agora a gente Olha é chique. Tá.
Agora a gente é chiquérrimo, chique. A gente nem querido. finge nada aqui. Então, bora lá. Vou me apresentar Gente. depois da apresentação da Andréia. Você que já viu todos os outros podcasts, já sabe, meu amor. Ai. Sou Thaís Lucena. Na verdade, como ela é Andréia Felício, vou te contar. Eu sou Thaís Felícia. Thaís Felícia, Irmã siamesas. Eu adoro. Não Separadas sei se no você nascimento. gosta, mas eu adoro porque é Thaís Felícia. Ou seja, eu já venho para ser feliz. E você possivelmente também. Pronto, querido. Eu quero vir pra ser feliz também, gente. É isso. Thaís Lucena, mentora de astrólogas que vivem do que amam aqui no digital. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre coisas muito importantes que é o sistema, os sistemas, como a gente se conecta, o que é os BO inconsciente bloqueio que a gente já vem falando desde o primeiro, que na verdade não é assim, tem que cuidar. Vamos cuidar que a gente vai mais pra frente. Então é pra isso que eu tô aqui. E agora, Clau, me conta. Essa mentora maravilhosa. Oh, meu Deus. Conta pra mim. Eu tô borbulhando. Ela tá, ó, fervene. Olha uma loucura os stories dessa mulher. Então, vamos lá. Pra você que não me conhece, eu sou Clau Cicala, eu sou mentora de experts que desejam ter negócios digitais leves e lucrativos. Então é isso, meu arroba deve estar aparecendo aqui embaixo. Opa, já sou seu avatar. Mas eu, graças a Deus, já tenho um negócio leve e lucrativo, porque é nisso que eu acredito também. Negócios com alma, né? Que a gente coloque a nossa alma, nossos dons e talentos, o nosso propósito ali no nosso negócio. Então posso abrir, assim, botar o jogo de carta? Não sou das cartas, eu sou da astrologia, mas eu vou botar aqui pra gente ir puxando, né? Que a gente vai falar de sistema. As minhas alunas, que são tudo taróloga também, elas fazem um negócio assim, eu não consigo. Olá, minha mão é torta. Mas... A gente vai tirar uma carta sistêmica dos joguinhos aqui, dos jogos de cartas da editora Saberes Sistêmicos. Ai, pera. E a gente vai Tive uma abrindo. ideia. O que você Ai, meu Não, Deus, lá o lá ascendente em vem. aquário. Lá teve uma E se ideia. a gente puxar uma carta pra ir no tema Eu do que pensei a gente nisso também. vai falar? Eu pensei Acho nisso uma também. boa. Porque assim, pra vocês que estão assistindo, um pouco antes de começar o 1, 2, 3 que palpita o coração aqui do episódio, Que deixa vivo. a gente tirou uma carta aqui, cada um tirou uma carta e assim, foram bofetadas sistêmicas aqui no coração pra você começar a refletir. Eu acho que esse baralho, né, saberes sistêmicos pra uma vida mais leve. Da Bianca Trombelli. Eu acho que vale explicar Bianca o que é Trombelli. sistêmico, porque eu apesar acho. de saber, sempre acho que as pessoas dão um bug. Quando eu penso sistema, eu penso internet. E aí eu penso sistema de Adorei. programa. Windows. Windows. E aí a pessoa fala, tem uma carta de sistema. Você fala, que sistema? Mentora sistema. Que Você é vai sistema? tirar aqui, vem, use o Word. Você sabe que eu botava mentora, porque eu também mentoro, né, muitas terapeutas. Eu botava mentora sistêmica, troquei na minha bio. É porque as pessoas não supercodificado, as entendem o pessoas que não é isso. Pra sabem, mim, tava exato. super óbvio. Uma pessoa que não sabe o que é isso, fala assim, a mentora do quê? Do sistema da internet. Do Exato. sistema que... Online, sei lá. Do Saberes sistema, do sistêmicos. software sistêmico, do... Então vamos Explica começar. pra gente o que Explica é pra gente. sistêmico. Sistêmico é a gente entender que somos parte de algo muito maior, de sistemas. Tudo na nossa vida é um sistema, concorda? O nosso corpo é um sistema, porque tem vários órgãos que são aqui interligados. As empresas são um sistema. Quando a gente trabalha numa empresa, tem um sistema organizacional ali. Tem um presidente, tem um gerente, tem, né, no mundo corporativo, do qual eu fiz parte por muito tempo, tem toda uma estrutura, todo um esquema organizacional e um sistema que funciona ali há muito tempo. E as famílias são um sistema. E quando a gente amplia o nosso olhar para perceber que somos parte de algo maior, a gente percebe que é assim, como se fosse uma trama. E eu sou um fiozinho da trama, e eu estou sempre afetando a trama toda, e também sou sempre afetada por ela. Isso significa que a forma que a gente está na vida, ela não é neutra. Ela cria. E conforme eu vou buscando mudar a minha vibração, olhar para mim, né? Porque a gente descomplica quem? O outro não, a gente. Então, a gente começa a se descomplicar e conforme eu mudo, o que está em volta também pode mudar. Então, a visão sistêmica nos traz um olhar muito generoso e muito bonito para a vida. Porque a gente entende que nesse sistema maior, todos os comportamentos, mesmo os mais inadequados, fazem sentido. E nesse contexto maior, não tem certo e não tem errado, porque tudo faz parte do que a gente veio viver, né? E assim, Do sistema, né? e do sistema, desse sistema. Agora, para o sistema funcionar, né? Nós que somos consteladores, a gente entende que tem algumas coisas que precisam acontecer. Então, a gente não pode excluir ninguém.
existe essa necessidade de pertencimento. E o pertencimento é o nosso desejo mais profundo, né? A gente quer pertencer. Você percebe que toda vez que você está julgando e criticando alguém, você está cuidando do seu pertencimento? Tipo assim, eu sou mãe, então talvez eu julgue e critique quem não quer ter filhos. Eu faço academia, talvez eu julgue e critique quem é sedentário. Então, a gente está sempre cuidando do nosso pertencimento às nossas crenças e aos nossos valores, que a gente herdou de quem, minha gente? Do papai e da mamãe. Que herdaram de quem? Do vovô e da vovó. Do vovô e da vovó. Que herdaram de quem? Dos bisavós. Então, a gente é uma construção, né? De várias e várias gerações e de várias crenças que são muito inconscientes. E para prosperar, minha gente, tem que ir quebrando todos esses padrões aí e às vezes fazer diferente, que foi a carta que você tirou. Sim. Às vezes, quando a gente faz diferente, a gente não fica, às vezes, com a consciência pesada. A gente não sente assim, nossa, muito, eu tô... né? Fazer diferente coloca o nosso próprio sistema interno. Achei muito legal você falar sobre o que é sistema, é um jeito muito legal de explicar, porque literalmente é sistema nervoso, sistema circulatório, sistema neural. Não é, gente, o corpo é um sistema. É um sistema. São sistemas, né? É como se a gente tirasse o zoom e pensasse no contexto geral. Então, tem o sistema mundial, o sistema da cidade, que em outras... O sistema do podcast. O sistema do podcast. Pode ser. Pode ser, exatamente. E a gente começa a pensar, né, que às vezes muda essa linguagem, mas um terapeuta holístico, ele vai falar das energias. A egrégora que tá ali, que também é um sistema. Se você parar para analisar, é um outro nome para definir ali, basicamente, como funciona a alocação dessas energias, né, de como essas coisas funcionam. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, já começando, você falou aí, viu um monte de coisa aqui, eu tava recebendo trilhões de informações. Quando a gente pensa nessas crenças que vêm dos pais, dos avós, bisavós, tataravós e etc., na visão de uma consteladora sistêmica, você percebe como isso influencia diferente na prática? Ou, por exemplo, uma crença que era do meu tataravô, para ele acontecia uma coisa na vida dele. A mesma crença na minha vida pode acontecer outra coisa? Ou vai ser parecido? Não, pode acontecer outra coisa, até porque, né? O ideal é que a gente vá integrando o aprendizado e fazendo um pouquinho diferente a cada geração. De preferência, né? De preferência, né? Geralmente, se a gente for olhar, pra gente é mais leve, né? Se a gente se conectar com as histórias dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, poxa, os caras passaram por guerra, teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não sei o que, passaram muitas vezes, por exemplo, a minha família migrou aqui para o Brasil lá do Líbano, com uma mão na frente e outra atrás. Então, assim, muitas vezes as famílias inteiras mudavam para o novo continente para começar uma vida nova e não sabiam o que iam encontrar ali, nem o que esperar, né? Então, pra gente é mais leve. E, por exemplo, passamos por uma pandemia, certo? Mas pra gente foi mais leve porque a gente tinha... Não tô dizendo que a pandemia foi leve, deixa eu esclarecer. Mas pra gente foi mais leve no sentido que a gente tinha internet pra gente se conectar. Antigamente não tinha internet. A gente tinha mais recursos... Claro que não no início, mas rapidamente correram para ter uma vacina e oferecer isso para a população. Então, a gente tem mais recursos do que os nossos antepassados tinham. Antigamente, você não tinha nem vacina, você morria de qualquer coisa, né? Não tinha nem... sei lá, morria de coqueluche, de catapora, de coisa... De gripe. Então, a gente tem mais recursos hoje em dia do que os nossos antepassados, né? A vida é mais... a gente pode escolher olhar para a vida num viés, assim, de escassez, ou a gente pode escolher olhar para a vida num viés de abundância. E eu acho que são escolhas, né? Toda manhã a gente acorda e a gente tem essa escolha de colocar o nosso óculos, assim, com a lente da escassez, ó céus, ó vida, ou colocar o óculos da abundância e falar, cara, para mim é mais leve, eu tenho muitos recursos, né? E o que eu herdei, eu vou... fazer diferente, porque tudo que eles viveram, se teve pobreza no meu sistema, se teve escassez, se as pessoas passaram fome, tudo que eles viveram não terá sido em vão. Porque se eu olhar, vamos trocar o chapéu, vamos olhar da ótica dos meus antepassados e o amor deles por mim. O que o sistema familiar mais quer que você leve toda a família para um lugar em que eles não tiveram antes. E aí, quando você faz diferente, né? Você ousa fazer diferente, porque tem que ter um pouquinho de coragem. Pouquinho não, às vezes tem que ter bastante coragem. E tem que aguentar essa consciência pesada de fazer diferente. Vou interromper o que eu estava falando, porque me veio... Vocês viram aquele filme na Netflix?
O Menino que Descobriu o Vento. Não. Ai, gente, assistam, é muito lindo. Peraí, acho que sim, eu já vi cenas desse filme. É lindo. Da agricultura e etc. Ele é de um vilarejo bem pobre na África, agora não lembro que país africano, mas ele constrói um moinho, assim, e eles estão passando por uma seca muito grande e não tem água, e aí toda a população está morrendo, porque não tem como irrigar a terra para... ter o crop, gente, tá me vindo em inglês, para ter a agricultura, para ter a plantação, enfim, as plantinhas, os vegetais não estão nascendo porque a terra não está sendo irrigada. E aí ele começa a estudar na escola e ele descobre como montar com o vento, né, aqueles moinhos que giram, que fariam todo um processo para... extração da água. Extração da água, exato. E aí tem uma cena do filme que o pai dele, ele precisa de tipo um aparelhinho da bicicleta, do motor da bicicleta, da moto do pai, para fazer aquele negócio girar. E ele precisava desmontar a bicicleta do pai, que era o único bem material que o pai tinha, sabe? Era muita pobreza. E aí ele fala, papai, eu preciso desse motor aqui para fazer o negócio girar. E o pai vira assim para ele e fala assim, mas como você sabe que isso vai acontecer, que vai funcionar? E aí você vê ele todo angustiado por dentro e ele fala, papai, porque eu fui para a escola e eu estudei, e eu sei, e você não estudou, mas eu tive essa oportunidade. Só que você vê todo o conflito interno dele falar para o pai dele, eu estou fazendo diferente, né? Porque quando todo o nosso sistema familiar, digamos, não teve diploma escolar e eu sou o primeiro a ter, eu me sinto diferente. E eu vou ter que sustentar esse lugar. Mas é muito bonito, porque aí toda a falta de... né, toda não a escassez, mas ausência de oportunidades. A ausência de oportunidades do pai, porque não quando fala falta de educação, as pessoas podem interpretar como outra coisa. Mas toda a ausência de oportunidades na educação que o pai teve, porque ele não pôde ir para a escola, isso não foi em vão. Porque o filho fez diferente, entendeu? Então, muitas vezes a gente repete as mesmas coisas, né? Como que a gente repete? A gente diz inconscientemente, eu sou um de vocês. Sou o sangue do seu sangue. Então, todos vocês passaram por fome, passaram por muita pobreza e inconscientemente, por mais que eu quero que a minha empresa prospere, eu tô lá repetindo o ciclo de faço o lançamento dá errado, não sei, o dinheiro entra e sai, porque eu estou honrando inconscientemente e sendo leal, né, que são as lealdades sistêmicas, estou sendo leal a quem passou por esse ciclo. Só que quando eu repito, eu fico com a consciência leve, é facinho. Só que veja, tudo que eles viveram é em vão, né? Porque eu tô repetindo esse ciclo. Porque eu tava vindo pra cá e... nem sabia que você era consteladora. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Mas estamos vindo, né? Eu sou astróloga. Estamos vindo de 2 eclipses, mais uma oposição tensa. E quem não passou no moedor de cana nos últimos 40 dias, deve deu alguma coisa errada. Que tá bem tenso no céu e tá melhorando. Mas tudo isso para dizer que questões vieram acontecendo nessa coisa de prospera e depois dá uma parada. E eu fui resolvendo algumas questões com meu pai. E ontem ele estava em casa e me deu um clique. E eu estava vindo para cá agradecendo uma coisa que antes eu tinha percebido que eu sentia muita raiva. Ai, que lindo. E eu nem sabia que você estaria aqui. Você acabou de falar um pouco disso. Porque... exatamente isso. Sistema. Vale mais. Mas, assim, o que aconteceu? Meu pai sempre foi empreendedor. E ele sempre faturava muito e chegava no zero. Faturava muito e chegava no zero. E aí, ontem ele estava em casa contando isso mais uma vez. Só que eu acho que eu só ouvi ontem. E ele estava contando mais uma vez, falando... isso aconteceu comigo, eu acho que umas 5 vezes na minha vida. E aí eu fui lá e voltei, E isso acontece com quem empreende mesmo, é normal. E aí eu percebi... Oxi, adorei. Olha lá, essa informação estava dentro do meu sistema de que é normal ir lá em cima e depois zerar. Daí eu falei, nossa, pai, sinto muito porque você teve que passar por isso. Deve ter sido barra. Mas agradeço, porque, para mim, é uma informação nova. E aí, hoje, eu vim agradecendo, dirigindo, falando assim, nossa, se meu pai não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse ficado tanto tempo atenta para não passar por isso.
E eu me percebo constantemente, opa, pera, tem que ter reserva, tem que ter equipe, vou ajustar isso aqui, não preciso chegar lá, nananana. Então, isso tudo foi me deixando atenta Que legal, para não gente. zerar como ele zerava. Eu falei, nossa, obrigada. Porque se ele tivesse sempre, talvez a pessoa a zerar tivesse sido eu. Assim, zerar Sim, o caixa sim. milhões de vezes, como ele fez. Sim. E aí eu tava vindo falando assim, porra, que louco. Meu pai passou por isso e eu agradeço por ter essa informação e não precisar passar Exato. desse jeito. Não precisar passar desse jeito. Mas Que por quê? louco. Porque você pegou e integrou o aprendizado, né? Porque senão, se a gente evita olhar para isso, ou varre para debaixo do tapete, ou fica só numa postura muito infantil da criança, porque quem que repete e tem esse amor enorme e quer fazer igual? A nossa criança interna, né? A Eu tava com raiva, porque no ano passado, quando eu precisei vender o carro, fazer empréstimo e tudo mais, eu percebi na terapia ontem, oi Verinha de novo. E aí eu percebi, nossa, eu tava com raiva de mim. Por ter passado por aquela situação. E aí fui perceber, caraca, mas eu passei por aquela situação porque eu estava aprendendo tudo que eu faço hoje. Que, na verdade, faz todo o faturamento que eu tenho. Ué, Tá Que tudo lindo, bem. gente. que louco, né? Muito lindo. Gente do céu. E aí é você como se a Babados gente- sistêmicos. E aí ela Babado vem e faz assim, plim! Nossa, verdade. Gente, é porque é como se a gente tivesse um HD interno, né? E nesse HD tá lá todas essas crenças que a gente falou aqui, que a gente herdou de quem? Dos avós, dos bisavós e etc, né? E aí, se no HD tá, é normal, é o que tá lá no inconsciente, né? Nesse Até ontem tava. Até normal. ontem é assim, é normal você ficar aí, ganhar muito dinheiro e quase falir a empresa. Ganhar muito dinheiro e quase falir a empresa, né? Ficar nessa elasticidade. E aí, internamente, por mais que conscientemente você não queira fazer isso, inconsciente... É normal. O inconsciente é que dirige a nossa vida, né? 95% da nossa vida é regida pelo que tá no nosso inconsciente. Sempre tem aquela fotinha que todo mundo posta do iceberg, né? Que aqui o consciente é 5% e todo o iceberg embaixo é 95%. E é bem isso, né? Que é isso que tá atuando no sistema. É normal. E aí muita gente não prospera, por exemplo, né? Ah, vou entrar para o marketing digital, porque é uma forma, eu acredito que o marketing enrosquei a língua. Eu acredito que o marketing digital é ainda um ambiente muito democrático, né? Onde pessoas que saíram de ambientes de muita escassez podem sim enriquecer e poder proporcionar uma vida diferente para os filhos e uma herança mais leve para os filhos. É ainda um meio muito democrático mesmo. Então, e eu acho que é um dos lugares onde eu mais vejo pessoas que realmente transformaram as vidas, que saíram de histórias de muita pobreza e realmente conquistaram muito, né? Então, a pessoa entra no marketing digital, só que começa a dar errado, não porque ela não tá seguindo a estratégia certinho, porque tá lá com a crença no inconsciente, né? É normal. né? Tem coisa aí. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Mas sim, faz sentido. Faz sentido. Eu Não, acho que que as- não é só a estratégia, entende? Não é uma é. parte a estratégia, não tô eliminando o tripé, né? É como se a gente tivesse aqui um tripé. E esse pé da estratégia, ele é muito importante. Mas o que tá aqui no nosso inconsciente é igualmente importante. Exato. Porque se você não acreditar em você, será que os outros vão acreditar? Que postura você vai passar para as pessoas na sua live se você não tá acreditando em você? Então, percebe que tudo começa aqui dentro, né? Total. E nessas crenças. Quando você fala sobre essa questão da estratégia, eu entendo que a pessoa só consegue seguir a estratégia se ela tem a questão inconsciente muito bem alinhada e ajustada dentro. É, né? Porque a estratégia pode até... Acho legal a analogia do tripé como um pilar importante, mas ele só vai conseguir ser um pilar se você conseguir fazer isso. Verdade. Não adianta eu ter... tipo eu ter um manual para poder operar uma retroescavadeira e eu não saber ler o manual. Não adianta. A pessoa pode trazer no digital para você a melhor estratégia. Mais linda, mais rebuscada, Mais simples. mais simples, Mais simples. prática e fácil para faturar. Não importa. Se você não tiver a estrutura interna para poder executar aquela estratégia, eu vejo as questões sistêmicas e inconscientes como um pilar central da vida. Isso. A vida inteira. A estratégia, ela tá aqui em cima. Nesse sentido, nem é um tripé, né? É como se fosse uma cebola. Então, aqui no core mesmo, Exato. aqui no centro
da cebola é isso, né? Amiga, fala um pouco mais perto do microfone. Você olha pra mim, aí eu não consigo te ouvir. Põe mais pra lá o microfone que você olha pra Ai, ele. que eu queria olhar pra ele. Pronto. Olha pra mim, olha pra mim. Não, é isso. Vamos tirar a cartinha, gente? Vamos. Eu puxei uma. Tu já puxou uma? E veio uma linda, alegria de viver. E olha que interessante, você que quer ter esse conjunto de... Escolhe aí. Tem tanto uma descrição, é isso? Assim funciona, quanto como um exercício. Gente, Que a pessoa, né, é prática. Que signo que você é? Sistêmica, porém prática. Eu sou ariana, com ascendente em Sagitário e lua em Capricórnio. Ó a praticidade aí nessa lua. E Maravilhosa. o meio, e esse negócio do meio do céu, alguma coisa assim, é leão. Leão, signo interceptado. Maravilhosa. Papos astrológicos, entendemos? Só ela entendeu. Eu não... Depois eu explico. A gente lê a cartinha aqui, como é que é? Não. Eu acho que eu queria fazer umas perguntas antes. Vai, Tipo, faz. é só tirar a cartinha, porque eu sempre faço a linha, a carta que brilha na minha cabeça, sabe? Mas é isso. Então eu fecho o olho assim com a carta. Mas é brilhando. isso. É exatamente isso. Mas eu tenho que pensar na situação. Tipo, vou comprar o baralho. Comprei o baralho, quero viver. Tô ali na minha vida acontecendo babado lá, quero tirar um saber sistêmico. Eu me conecto primeiro com a situação, depois eu tiro a quarta. Eu acho legal, eu faço assim, porque Que assim, legal. sei lá, tô aqui Vou num devolver. quebra-pau com o meu parceiro. vou Então, devolver. o que eu posso tirar de aprendizado sobre essa situação onde eu tô brigando muito com o meu parceiro? Eu vou lá e sintonizo, e de repente sai a carta, vamos ver o que sai pra mim. Permita-se ser imperfeito. Não teve tudo a ver? Teve tudo a ver. E não tem limite pra tirar. Não, aí você pode tirar uma... Cláudia. Comendo todas. carta. Mas é legal tirar uma por dia. Ou sabe como é que eu uso nos atendimentos? E assim, muitos psicólogos e terapeutas usam nos atendimentos, nas salas e tal. E eu, quando faço dinâmica de grupo, porque eu atendo com constelação familiar em grupo, né? Assim, com representantes, então em grupo. O Aleph já foi lá. Babados sistêmicos, amor. Que sessão de constelação foi aquela? Incrível. Eu tô integrando coisa ainda hoje Até aqui, hoje. as coisas integram aqui. Faz da 10 sessão. anos até hoje. Não, faz Duas semanas. Tá integrado mesmo. Mas, então, eu ponho às vezes embaixo assim, tem o pessoal que vem pra representar, e aí fica um círculo, assim, com as cadeiras, e às vezes eu ponho a cartinha embaixo da cadeira, a pessoa já tira, assim, um ensinamento. Já fica, Mó legal. já fica com a Vocês consciência já fizeram? expandida. Já. Presencial? Já. Pra constelar meu pai. Oi, pai. E foi uma loucura, porque... Eu constelei meu pai também. Mesma praça. Porque eu também foi uma amiga. E aí cheguei lá, o babado sistêmico é sistêmico, né? A pessoa que ia fazer a constelação precisava de mais representantes do que o número que tinha lá presente. Porque já tinham feito outras constelações com ele, precisava de uma galera pra trás. Não tinha. Aí alguém falou, alguém quer fazer no lugar? Quero, faz comigo. E aí fizeram comigo. E aí a gente constelou meu pai. E naquela semana, era terça. No domingo, o Fantástico tinha passado sobre constelação familiar nos julgamentos na Bahia, que estavam no direito. Na lá. justiça, Na no direito justiça, sistêmico. exato. Sim, a gente até tem as cartas saberes sistêmicos na justiça também, que eu não trouxe hoje. Então, e aí era terça. E eu fui pra esse babado, não falei nada. Meu pai nem morava em casa mais, era uma época que eles estavam separando, então meu pai só ia de vez em nunca. Fiz todo o babado lá, saí assim, recolhendo o que tinha de mim, botei pra dentro, fui pra casa, cheguei lá. Meu pai sentado assim, oi. Falei, ué, o que você tá fazendo aqui? Ele não morava lá. Ele todo esperando, não sei porquê, mas eu sabia que eu tinha que ficar aqui te esperando. Que legal. Aí você deu um abraço dele. Aí eu dei um abraço nele e falei assim, eu tava numa constelação, constelei você. Daí ele, mentira, sério? Aquele negócio que apareceu no Fantástico? Falei, é. Daí eu falei assim, mas tem uma informação, não sei se pode falar um negócio desse, assim, que teve que a vovó perdeu uma criança antes de você. Eu não sei, apareceu lá, ele perdeu 2. Falei, mentira, nossa. E aí tinha toda uma conexão Você nem que imaginava eu disso. não sabia. Mas lá na Constellation, a moça falou, você está se conectando com uma perda que teve antes do seu pai. Eu falei, minha avó não teve aborto? Tá louca?
Não teve. Tá viajando, hein? Daí ela falou... Corta pro pai. Ih, pois é, perdeu Aí mesmo. ela falou assim, teve sim. Teve sim. Eu falei, como você sabe? Eu tô vendo. Eu falei, mas tá vendo, você nem me conhece. Mas aí chega lá, corta pro meu pai. Teve 2, sim. Que louco. Eu falei, nossa, que loucura. A partir desse dia ela não duvidou nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Mas Pois vamos tirar essa carta pra Vai. ver qual o tema que a gente vai continuar papeando. Ai, nossa, eu acho que eu vou trazer um baralho desse pra todo episódio agora. Ixi. Ai, gente, depois eu trago um pra vocês. É porque realmente eu só trouxe o livro, que eu não tinha nenhum lá em casa. Mas é demais, né? Esses baralhos, essas cartas sistêmicas, elas trazem muita cura, né? E porque a gente tem uma expansão da consciência pro nosso dia. É como se fosse, né, uma mensagem diária mesmo. Tipo, aqueles que tem... Ai, me deu branco o que eu ia falar. Tipo, tem uns livrinhos, não tem? Que às vezes o pessoal que vai na igreja tira uma mensagem do dia. Sim. Não sei muito bem. Não sei o nome deles também, não. Mas não tem isso. Tem sim. Vou ler depois a minha carta, que eu acho que ela tem uma informação importante pra mim que eu quero ler com calma. Vai, o que você tirou? Então, tirei aqui. Tirei aqui o quê? Vamos ver os babados aqui. Meu Deus. A necessidade do todo prevalece sobre a necessidade pessoal. É muito importante isso. O que isso quer dizer, sistematicamente? O que isso quer dizer? Ó, Explica pra vai ter gente. aula, vai ter aula. Explica. É que assim, o Bert Hellinger trouxe para a consciência e falava muito disso, que a gente tem diferentes consciências que atuam aqui na gente. Então, a gente tem uma consciência individual, que ela cuida aqui da minha sobrevivência, da Andrea. Como se fosse, sei lá, o ego aqui da Andrea, que cuida da minha sobrevivência. E essa consciência individual está pautada no certo e no errado. Só que acima, vamos pensar nas camadas assim da cebola, né? Acima dessa consciência individual tem uma consciência que é uma consciência coletiva. Ou do grupo, ou familiar, né? Uma consciência aqui maior. E essa consciência do todo, ou do grupo, ela sobrepõe a consciência individual. Ela cuida da sobrevivência do grupo, mesmo que alguns indivíduos tenham que ser sacrificados para que o grupo sobreviva. Pesado isso aí, hein? Explica direito, Andréia. Mas a natureza é assim, né? A natureza é assim, gente. Pensa na natureza. Não. O grupo tem que sobreviver. Pensa no planeta. O Murilo Gun, ele fala... Isso mexeu com a minha cabeça por uns anos. Ele falou assim... Às vezes a gente fica... Nós temos que salvar o planeta. Nananã, aquecimento global. Todo mundo... Gente, a gente não tem que salvar o planeta. Acho que, eu tô com... Olha que eu botei A gente tem que salvar a gente. O planeta vai ficar lindo aí. Exato. É basicamente a mesma coisa. O planeta se ajusta para salvar o planeta. É o todo, a consciência maior, que se sobrepõe à menor. Ao vírus que somos nós. Ao vírus. Mas se você parar pra pensar, é a mesma coisa. Os animais Na também, verdade, vamos né? pensar assim, época dos homens da caverna. Não, melhor. Quando os povos eram nômades, certo? A gente tinha que sair da cidade X e para a cidade Y e fazer toda a migração. Se o avô estava doente e não ia conseguir migrar, ele era deixado para trás e era Pelo normal, bem do grupo, pelo né? bem do grupo, pela sobrevivência do grupo. E todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque somos descendentes de pessoas que sobreviveram. O grupo sobreviveu. Por que o grupo sobreviveu? Primeiro, porque criaram vínculos, né? Quem não se juntava ali, quem não pertencia, e era engolido por um mamute, né? Ia sair. E como é que a gente equilibra isso com o negócio do excluir que você falou antes, Andréia? Explica isso direito, menina. Então, calma, peraí. Então, a consciência... Tá toda vestida. Ela tá... Não, vai, agora explica. Agora vai. Não, então vamos lá. Então, a consciência do grupo, ela prevalece porque ela é uma consciência muito antiga, muito arcaica. Porque vem lá da época dos homens da caverna. Se eu não pertencesse ao grupo, eu não sobrevivia. E nós aqui, como eu falei, somos descendentes de quem sobreviveu. Até de pessoas que talvez ficaram mais na zona de conforto para não ir lá fora enfrentar o mamute e sobreviveram, né? Por isso que o nosso cérebro, que é uma evolução de milhares de anos, né? Ele é todo voltado para garantir a nossa sobrevivência. E muitas vezes é mais fácil a gente sofrer e ficar na zona de conforto do que mudar, né? Mas
voltando. Então, vamos lá. Pensa na época dos homens das cavernas, né? Se eu não pertencesse ao grupo, eu morria. Então, o grupo, a consciência coletiva, ela atua muito mais fortemente em mim do que a consciência individual. Ela vai agir e vai fazer com que eu tome certas decisões. Ela vai atuar no meu inconsciente de forma muito mais profunda do que a minha consciência individual. Porque o importante é sempre essa sobrevivência e esse coletivo e essa sobrevivência do grupo. Só que acima da consciência do grupo ainda tem uma terceira consciência, que é a consciência do espírito. E nesse lugar da alma, não tem certo, não tem errado. Eu gosto muito de uma frase de um poeta sufi que chama Rumi. E ele falava assim, além do certo e do errado existe um campo sagrado. E é para lá que a gente está sendo convidados para ir, né? Para esse lugar onde... Deixa eu voltar para trás. Porque quando eu falo não tem certo e errado, as pessoas já começam. Claro que tem certo e errado. Robô precisa ir para cadeia. Sim, robô precisa ir para cadeia na consciência individual. Tá tudo certo. Mas na consciência do espírito, todos nós aqui, e até o ladrão que roubou, ele é amado e guiado por algo maior. E dentro do sistema do ladrão, aquele comportamento inadequado, ele faz sentido. Sim, mas aí a parte do excluir, Andréia, não me enrola não. Volta lá. Se eu deixei meu avô pra trás, eu excluí meu avô. Como é que eu resolvo esse B.O. dentro de mim? Não, ele não foi excluído. Você leva com muito... A exclusão, gente, é mais na alma, assim. É falar assim, vou deixar ele pra trás porque ele não merece vir com a gente. Ele não presta. Ele não presta. Mas se a gente deixa ele pra trás carregando em nós tudo que a gente aprendeu com ele e honrando o destino difícil dele, sabendo que ele tem a força para esse destino, eu não tô excluindo ele. Percebe? Porque eu tô olhando para ele com os olhos do amor, com os olhos da inclusão. E às vezes a gente tem dó, né, das pessoas que têm destino mais difíceis, né? Então, sei lá, eu vou... vejo um morador de rua numa situação de vulnerabilidade. Muitos de nós vão olhar assim com aquele olhar de que dó e tal, que difícil. Mas, às vezes, esse morador de rua, ele é mais forte do que a gente. Será que eu teria força para ficar anos a fio na chuva, no frio, sem poder tomar um banho, sem poder comer? Eu acho que eu não teria. Mas eu não vim viver isso. Ele veio. Então, será que ele não é mais forte do que eu? E se eu olho para a pessoa com esses olhos da abundância, do que ela tem para oferecer, ao invés dos olhos da escassez, olhando assim, pobre coitado, né? Eu dignifico esse destino difícil que essa pessoa veio viver. Então, voltando lá para o avô que era deixado para trás, é um destino difícil, mas eu posso honrá-lo e falar, você tem a força para esse destino, eu vejo a sua força e eu vejo a sua dignidade. E com você no meu coração a gente segue adiante. Isso não é uma exclusão. É bem bonito, né? Integrá-lo. Exclusão é assim. Não, mas tal pessoa não presta, não vou nunca mais falar com ela. Ou, você falou dos abortos do sistema, né? Às vezes a gente tem perdas e a gente normaliza isso, né? Então, não, é normal e a vida segue. Só que... às vezes a gente nem sabe, viram segredos de família. Viram segredos. E aí é uma exclusão. Mas eles moravam também em situações bem adversas. Eu acho que nem chegava... não teriam por que ter me contado antes. Isso eu entendo completamente. Não teria por quê, né? Então... mas por exemplo, não precisava necessariamente ter contado, mas podia ter um anjinho, ou plantado uma árvore, ou ter uma... sabe, entende? Alguma forma de... reconhecer que essa alma existiu, sabe? Isso é isso. Entendi. As pessoas, né? Eu trabalho com... atendo muitas pessoas que tiveram perdas, né, gestacionais e tal. E aí eu sempre falo, olha, inclua de alguma forma. Não que você precise contar para os outros filhos, né, se tem outros filhos, né? Se a pessoa já tem outros filhos. Não precisa contar você teve um irmãozinho que não nasceu, mas, sei lá, faz um porta-retrato e... inclui atrás uma foto de um anjinho, ou vai plantar uma árvore. Tem até... Vocês viram aquele filme no Netflix, Uma Nova Mulher? Que é sobre constelação. Sobre constelação, vi. Maravilhoso. É uma série.
É uma série, falei foi filme. uma série. É uma série. Você lembra aquela hora que ele descobre que a Ada tinha tido um aborto espontâneo? E eles vão juntos e eles plantam uma árvorezinha, o Toprak e a Ada. É linda essa cena. Então é muito isso, sabe? É uma forma... Eita, que o negócio prendeu aqui. É uma forma de incluir, sabe? Esse bebê que não nasceu. Entendi. E é bem lindo. Aliás, essa série é maravilhosa, gente. Todo mundo tem que assistir. Qual que é o nome? Uma Nova Mulher no Netflix. Vai ter a segunda temporada em 2024. Aliás, foi muito loucura, porque eu fiz 7 posts sobre essa série que viralizaram. Eu abria meu Instagram, no dia seguinte tinha mais 2.000 seguidores. No dia seguinte, mais 5.000. Foi assim que viralizou. Eu cheguei, a 30.000 seguidores com 7 posts por causa dessa série, na época que a série começou a rodar, né? Então, além da série ser incrível, ela traz muitos ensinamentos para as famílias, para o nosso sistema. E a gente está vivendo numa era que eu acho que essas relações, os relacionamentos em geral estão muito fluidos, né? As pessoas estão querendo viver. Eu estava na terça-feira numa palestra do meu amigo Rossandro Klindi com o Mário Sérgio Cortella, e o Rossandro falou isso, né? E me tocou e eu retive isso. Ele falou assim, a gente está vivendo numa era muito fluida, né? Que as pessoas de relacionamentos fluidos, né? Então a pessoa quer ter um cardápio humano ali no Tinder, falar esse eu gosto, esse eu não gosto. E a gente não quer se aprofundar. E esse lugar do eu não quero pertencer a você e eu também não quero que você me pertença, ele é muito triste, né? E a gente tem visto um empobrecimento das relações humanas nesse sentido. Nesse viés de querermos ter só relações muito fluidas. E... Gente, eu gosto de ver filme na Netflix. Vocês já viram, né? Netflix lá em casa. E aí eu tava assistindo esses dias uma série super legal também na Netflix sobre as Blue Zones. O que são as Blue Zones? Já vi. Você viu? São as cidades onde a população chega a viver mais de 100 anos. E aí o cara lá, o documentarista, ele começa a falar, será que estão vivendo porque eles comem esse tipo de beterraba? Ou essa comida mediterrânea? Ou será que é porque aqui em Okinawa eles ficam fazendo muito trabalho no próprio jardim e tem agachamento? E no final das contas, a dieta ali que faz com que as pessoas vivam mais de 100 anos é uma dieta do pertencimento. Essa dieta de se alimentar do outro. Porque, né, na verdade, a comida mesmo é a comida local. Claro que não tem os industrializados que a gente tem, etc. e tal, mas é uma comida local, é uma comida orgânica, é uma comida ali, mas cada região, e são várias Blue Zones, é diferente uma da outra. Então não tem um padrão. Mas todos eles... O padrão tá na relação. O padrão tá na relação. E como que a gente cria uma Blue Zone no digital, Clau? Meu Deus! Fala! Não veio mais em podcast com ela, não. Olha que pergunta difícil. Ainda bem que fez pra Cláudia, não pra mim, essa pergunta. Vamos lá pra todos. É possível, vou um passo menor. É possível criar Blue Zones no digital? Ou seja, lugares de pertencimento onde a gente sobreviva e viva bem muitos anos? Quem quiser, vai. Eu acho que esse, inclusive, é o caminho. Assim, pra... Não só no digital, mas para tudo, assim, né? A gente se interligar de alguma forma, a gente estar conectado de alguma forma. Eu acho que isso alimenta, assim, acho que qualquer negócio, qualquer coisa que prospere, sabe? Eu acho importante essas ligações. Agora, no digital, como eu acho que também qualquer outro mercado, exatamente. A gente tem que ter a sensibilidade, eu acho. Porque aí entra muito na primeira carta. Que é tipo assim... Era saiba dizer não? Limites. Colocar limites. Sobre colocar limites. Isso é em tudo. É em tudo. Então, a gente pode junto criar uma Blue Zone. Desde que isso não ultrapasse limites do outro. Eu acho que é muito por aí. Mas sim, é possível e é proveitoso e é maravilhoso. Eu acho que ninguém faz um carnaval sozinho, né, gente? Exatamente. Vamos lá. Quem que faz um carnaval sozinho? Eu acho que a gente somos seres relacionais e somos descendentes de pessoas que criaram vínculos. Só estamos aqui porque os nossos antepassados se vincularam. Então, acho que esse lugar, né? Eu vejo assim, meu sogro e minha sogra, que moram lá em Chipre, que é uma ilhazinha lá no sul da Turquia.
que eu sou casada com um grego, né, gente? Meu Deus grego. Não sei se é meu Deus grego ou meu presente de grego. Ainda tô na dúvida. É meu Deus grego, amor. 15 anos, a gente vai fazer 15 anos de casados na segunda-feira. Que legal. Casamento sagitariano. Não, 14 anos, errei. Olha a pessoa aqui. Amor, desculpa, 14. Ainda bem que foi pra mais. Deixa eu fazer 2 meses. Não, brincadeira. Bom, enfim, mas o que eu ia falar? Já até esqueci. Que eles moram lá em Chipre e eu vejo que eles fazem parte lá, né, eles são da igreja grega ortodoxa e eles têm toda uma comunidade da igreja, eles são parte de um Lions Club, que é tipo um Rotary, sabe? Esses clubes, enfim, que fazem projetos sociais. E eles têm muito esse senso de comunidade lá. Eles têm muitos amigos, eles estão sempre em eventos, têm uma vida social bem mais ativa que a minha. E aí eu fico assim, nossa, que legal, porque eles estão envelhecendo num lugar onde tem esse pertencimento, sabe? E às vezes, em outras cidades ou em outros países que não são Blue Zones, a gente vê como a pessoa, no final da vida, fica muito sozinha, né? Muito isolada. Sim. E como os vínculos são tão importantes, como ter um propósito, né? Assim, como ter algo que a gente goste de fazer, nos motiva, nos alimenta pra gente seguir. E como esses vínculos são tão importantes na hora da gente criar a Blue Zone, né? Bem ou mal, aqui é uma Blue Eu Zone. acho que é uma digital zone. Uma digital zone. Digital Blue Zone. E aí, amigo? É possível? Eu acho que é possível, sim. Mas o que vai definir se é possível é o processo de adaptabilidade, sabe? Eu acho que o mais nocivo de verdade no digital é as mudanças repentinas all the time. Uhum. Você fica, às vezes, um pouco refém de como as coisas funcionam no digital. Uhum. Então, eu estou no digital desde 2016. Eu posso dizer que eu tive um negócio por ano. Porque eu tinha que me adaptar com as mudanças. E eu acho que quando você consegue se adaptar de uma forma saudável, aí você cria uma Blue Zone digital. Porque você está pensando num longo prazo, né? Porque essa Blue Zone que a gente está falando está pegando a referência da série, que é longevidade. Se a gente está falando de longevidade... E pertencimento. Eu não assisti, mas tô pegando que elas... Pertencimento. É pertencimento. No caso, foi a ligação que você fez no sentido de as pessoas que mais pertenciam ali nesse sistema, mais tinham longevidade. Quando eu penso no digital, a gente está num mercado tão novo. Quando eu paro para pensar que a minha mãe, com a minha idade, ela não tinha internet... Minha mãe tem 52 anos, Talvez nem celular. Eu não tinha também, gente. Eu tenho 48. Talvez nem celular. É muito... É o que eu quero dizer. Não sei quando vim. Porque sertão baiano. Então, quando a internet chegou lá, eu já tinha 7 ou 10 anos de idade. Uhum. Então, é muito recente. E é normal que seja... Hoje, amanhã inventaram uma coisa, agora com o lance... O ChatGPT teve uma atualização agora que você manda um documento. Eu fiz isso, inclusive, com a formação que eu estou fazendo. Eu peguei o documento da formação, mandei, ele leu o documento e me deu um resumo inteiro de todas as aulas, do passo a passo do que eu tinha que fazer. Meu Deus. Então, cada dia que passa, pensa assim, nós enquanto mentores e que, querendo ou não, a gente vende educação na internet. Sim. Certo? Sim. Como o conhecimento está muito palatável. Cada vez mais é fácil você achar coisa destrinchada. Um passo a passo, uma guia. E eu Mas acho... conhecimento não é sabedoria, né? Não. Não é. Tô falando de conhecimento. Sim. Não é. E essa é uma grande mudança. Porque Sim. até mais ou menos uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente vendia mais conhecimento técnico na internet. Era mais fácil. Agora a gente está mudando para essa era em que eu vou vender a sabedoria, digamos assim. É verdade. Mas como é que você vê, assim, já que a gente está falando de Blue Zones no digital, como é que você vê essa coisa do digital que é tão acelerado que acaba levando muitas pessoas para o burnout, sabe? Eu vejo que muitas pessoas não conseguem ter essa longevidade, esse senso talvez até de pertencimento, porque estão sempre à procura da próxima... Sabe a corrida do ouro? Sabe? Vou correr atrás da próxima coisa incrível e o próximo gatilho ou atalho. Estratégia. A próxima estratégia, o próximo atalho para eu enriquecer.
e não percebe que, na verdade, não é esse atalho que vai te levar para algum lugar, é a construção de vários passos que vai fazer com que você chegue lá, né? E é um processo que vai fazer com que você chegue lá. Eu acho que esse imediatismo e essa coisa do tem que ser para ontem gera esse lugar do burnout, né? Então, não sei, eu acho que a Blue Zone ela é possível, mas fico pensando como fica esse lugar da gente, que, né? A gente tá nesse mercado, né, Aleph? A gente vê quantas pessoas estão sofrendo internamente porque estão fazendo qualquer coisa para enriquecer também. Tem esse lugar também. E aí acaba tendo um burnout, porque não está cuidando, né, da saúde física, da saúde emocional, da saúde espiritual. Quando a gente pensa, quando eu falo em adaptabilidade, eu penso justamente nisso. Nisso, né? Foi o que eu imaginei. Eu penso justamente nessa coerência entre as saúdes, entre os sistemas, desde quando eu cuido de quem eu sou e de como eu posiciono na internet. E a mensagem que eu quero passar ali. Esse propósito, né? Sintonize-se com o seu propósito. Eu gosto muito dessa palavra sintonia, porque é diferente de alinhamento. Né? Eu trabalhei muitos anos fazendo reunião vamos nos alinhar, vamos alinhar isso. E eu nunca tinha pensado o quanto essa palavra de alinhar é diferente de sintonizar, né? Porque alinhar, eu pressuponho que eu tenho que ficar na sua direção e você na minha direção. A sintonia não. Eu adapto a minha frequência para poder estar junto com a sua frequência que está se adaptando à minha. Tipo dois Wi-Fis. Dois Wi-Fis, exatamente. Tipo sintonizar na estação de rádio também, né? E sintonizar na estação de rádio. A adaptabilidade. E por isso eu acho importante isso que você está falando, cara. Acho bem importante. Mas acho o quanto o pertencimento fortalece a estrutura interna para que você possa lidar com as mudanças e ter adaptabilidade. Porque se a gente não tem se tem sempre essa sensação de estar sozinha, que a gente possivelmente tem, não sei se é sistêmico, se é ancestral, mas eu ultimamente estou olhando mais profundamente para isso. O quanto olhar para isso e falar, opa, se eu estou sozinha, não estou pertencendo? Se eu não estou pertencendo, parece que eu estou fazendo tudo sozinha. Então, eu vou voltar onde eu pertenço, de onde eu vim, para onde eu estou indo. Ok, então pode ter esse balanço aqui, porque eu me adapto. Porque não é só sobre a mudança, é sobre... Nossa, eu vejo isso de um jeito bem diferente, assim. Eu tive início da minha vida adulta e pós-adolescência literalmente sozinho. E para mim não são conceitos opostos. Pertencimento e solidão? Eu nem vejo com solidão. Eu acho que você pode pertencer estando sozinho. Eu acho que porque eu acho que vamos lá, eu acho que existe uma diferença de você se sentir excluído e de você se sentir querer buscar essa solidão. Existe uma solidão que ela é saudável, né? Não é solitude, né? Solitude, isso, solitude. Gente, eu tava tentando achar tem aqui meu espacinho, dá um limite, preciso ter isso aqui. Isso, putz, eu não tava achando a palavra. Solidão pra mim é outra. São diferentes. Verdade. Então, a E solitude, ela é outra. saudável. Porque eu posso me recolher e ficar sozinha com... Né? Tem até uma carta que eu acho o silêncio interior é a porta para a alma, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente precisa se recolher e silenciar até para que a gente sintonize se esse é o nosso caminho ou se não é, né? Exato. E é diferente realmente de solidão. É diferente. Talvez você goste da solitude, mas não da solidão. É porque pra mim, sozinho não é solidão. Eu usei a palavra sozinho mesmo. Porque solidão pra mim é um estado emocional, saca? Quando eu penso em solidão, é justamente a pessoa mais triste por estar ali naquele momento de solidão. Estar sozinho, sei lá, não acho que porque eu estou num ambiente que não tem ninguém, eu estou passando por solidão. Eu só tô sozinho. Também não. Não é sobre fisicamente. Não é. Mas, às vezes, essa solidão da gente se sentir excluído... Vamos nesse lugar, né? Dos excluídos do sistema. Solidão dos excluídos. Da solidão dos excluídos. Esse é o nome do episódio. Não, solidão dos excluídos. Ai, meu Deus, que horror profundo. E as Blue Zones no digital. E as Blue Zones do digital. Adorei. Blue Zones do digital vai ficar. Não, esse lugar da solidão dos excluídos, eu acho que... Por exemplo, o Instagram, que é apenas uma das mídias que a gente utiliza aqui, todos nós, né? Ele, às vezes, pode fomentar
esse tipo de sensação. Porque você tá lá na sua casa, domingo à noite, scrollando o feed, e aí você vê, tal pessoa tá em Paris, tal pessoa deu mais uma palestra para 500 pessoas, tal pessoa lançou o produto e fez 3.000 vendas em 5 minutos, tal pessoa tá com um cachorro maravilhoso que se chama Cheddar. Aí você começa a se questionar se a sua vida não está muito entediante. Será que a vida de todo mundo não está melhor que a minha? E isso pode gerar, esse efeito de comparação pode gerar uma baixa autoestima, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão. Porque se eu começo a me comparar e achar que a vida de todo mundo está melhor que a minha e eu estou fazendo coisas totalmente normais, tipo, como foi o meu domingo? Lavei louça, conversei com meu marido, convivi com as minhas filhas. Normal. Só e aí eu tô lá olhando o feed, porque eu estou, né, em Trancoso no mastermind de sei lá quem. É Fortaleza. Qualquer semelhança com a realidade é pura... Mera coincidência. É pura indireta. E aí eu começo a achar que minha vida, ou eu não sou suficiente. Eu acho que aí mora um perigo que a gente tem que se atentar, né? Porque... Se adaptar. Adaptabilidade, adorei esse termo, porque é sobre isso, né, gente? E pertencer. Eu estou com a minha família, meu marido, minhas filhas, porque eu pertenço a esse espaço, isso é importante para mim. Isso. E pensar que aquilo, né, do online, muitas vezes, nem é tão real assim. Tem muita coisa ali que é uma aí você tocou num ponto. Como é que fala? Um snapshot, um clique, frame. Fatia, um frame. Um frame, assim, de um momento instagramável daquela pessoa. Mas a vida sabe é um disso recorte. Que a gente faz isso. É um recorte. É um recorte. Ai, eu queria essa palavra. É um recorte. É um recorte. Aquilo Bem não feito. é toda a vida da um pessoa. recorte bem feito. Bem editado. Só que isso gera, assim... E às vezes é um recorte de algo que não é real também, Também. né? Que E a aí, pessoa pode estar mas na não maior também- solidão do mundo, lá no Mastermind. Olha que comida gostosa. E lá assim na cadeira. O mundo interno. E tem pessoas que, inclusive, vivem uma vida fake, que alugam a casa, sei lá onde, pra fingir que aquela é a casa, o carro tal, pra fingir que aquele é o carro, e aí, enfim, não vamos nem entrar nesse mérito. Mas eu acho que o Insta... Eu estava lendo uma newsletter, eu tenho uma newsletter semanal, mas eu até aproveitei e recomendei a desse cara, que é o Gui Salles. Ele escreveu assim, o Instagram é o cigarro do amanhã. É você ver todos os seus sonhos sendo realizados, só que na vida de outras pessoas. E isso faz muito mal, porque você começa a se questionar, será que esse é o meu sonho? De repente você tá lá querendo ter uma casa nos Hamptons com um cachorro chamado Cheddar, porque é bem fofo chamar o cachorro de Cheddar, e aí você quer ter o cachorro que aquela pessoa tem, da mesma raça, com aquela casa. E vicia. E por isso que esses picos, né, mexe com o cérebro. Não é o Chamaria de crack. Ele foi leve. Eu achei super forte essa frase. Instagram é um cigarro do amanhã. Enfim. E aí esse lugar é muito nocivo, né? Eu acho que a gente tem que sempre encontrar adaptabilidade e o equilíbrio também entre a nossa vida pessoal e a nossa vida online, né? Você falou bastante de série, quando você fala do Instagram Cigarro da Manhã. Vocês assistiram Dilema das Redes? Assisti. Sim. O que caramba é aquilo, gente? Que caramba é aquilo? Maravilhoso. Quando você começa a entender de uma forma mais didática a intenção do algoritmo, né? Aham. Aí, assim, mais ou menos um ano, eu sou um fiel escudeiro do TikTok. Eu assisto pra caramba o TikTok. Aí, às vezes, eu paro e, assim, tipo assim, conscientemente digo, não. Parou. Dessa vez você não vem. Porque... Mas você ainda tem notificações? Depois daquilo eu desliguei tudo. Eu desativei as notificações. Não, eu ainda tenho notificação. Do TikTok eu desativei, porque já tava demais. Eu desativei todas. Só vem as de pagamento de plataformas de cursos. É um algoritmo também, como acesso aqui. Mas muito... eu também desativei todas as Desativei notificações, tudo. inclusive as do Instagram. Não recebo Não, notificação. eu também não. Nossa. Também não. Desativei barulhinhos. Gente, foi muito bom fazer isso. Foi libertador. Sim. Maravilhoso. Libertador. Eu não recebo notificação, inclusive até do meu WhatsApp. Eu só vejo Também não tenho. se eu entro ali e clico. Eu só senão... tenho da Eduz e da Hotmart. A Hotmart já não tenho mais venda nenhuma lá, então só tenho da Eduz. Pronto.
Acho que vou me Eu adaptar fiz o nisso processo aí. contrário, agora eu tô indo pra Hotmart. Sempre tive na Eduz, agora eu tô indo pra Hotmart. Depois a gente conversa disso. Deixa pra lá. Eu só quero saber como eu configuro isso aqui no meu celular, viu, gata? Ah, te ensino, Você me dá um toque. Mas eu também desativei tudo, gente, porque não dava. Aquilo ali não é vida. Ficar recebendo pipoca. Tal pessoa curtiu sua foto, pelo amor de Deus. Não tem a mínima condição. O algoritmo do TikTok, ele é diferente do algoritmo do Instagram, né? Não sei, eu não uso o TikTok. Ah, Eu uso super pouco. Nossa, ele faz de um jeito. É Eu muito sou de outra interessante. geração. Eu sou de outra estação, outra geração, sou mais velha. Por exemplo, às vezes você tá ali no Instagram, você vê no Reels, por exemplo, você vai recebendo aquele conteúdo, mas você não recebe uma sequência. O algoritmo não entende. Uma venda! Vou fazer um story. Olha lá, só vem esse. Ah, esse vem. Beijo, obrigado, gente. Vamos lá. A outra já tá aqui vendo. Essa notificação a gente quer. Essa eu E quero. a gente nem tá ao vivo. Mas agora eu vou fazer um stories enquanto meu amigo fala. Ah, É, meu Deus. Estou aqui no meio do podcast, Só sabe? uma foto. Pode falar. Essa forma como os algoritmos são criados, eles são feitos para disparar sensações e produção de hormônio na gente, né? Sim. Sim. Isso eu acho mais maluco. Por exemplo, o TikTok, ele é criado para que você veja uma sequência. A outra tá ali focando em fazer os stories da venda. Vai, amigo. Então, é muito comum eles particionarem um vídeo grande com uma história interessante para que o próprio algoritmo te dê a parte 1, parte 2, parte 3. E às vezes Então, eles fazem, os influenciadores, eles fazem como se fossem novelinhas. Uhum. Então, aconteceu isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, sabe aquele final de novela mexicana? Curte pra parte 2. Não, até esse curte pra parte 2 não é mais assim. Agora o gatilho é pra que você fique rolando até aparecer a parte 2, porque o próprio algoritmo do TikTok vai te entregar a parte 2 automaticamente. No meu aparece um negocinho assim, clique aqui pro episódio 2. Aí Às você vezes. clica ali e você vai direto pro outro episódio. Então, às vezes aparece, às vezes não. Gente, isso aí é um vício. Eu vi que eu acho que gigante. na China é proibido o TikTok. Eles não permitem que as pessoas, nem adolescentes, muito menos crianças, assistam isso. Não, é o contrário, é proibido se não me engano, é proibido nos Estados Unidos, porque eles são uma empresa chinesa. Não é? Não sei. Ih, eu acho que é ao no contrário, Eu acho que é gente. no Oriente. Proibido em algum Coreia. lugar. Eu acho que é na proibido. Coreia. Não Proibido sei. aqui no Tem algum podcast. lugar que é proibido, Que eu não porque sei eles nem- entendem. É porque meu irmão é diretor da TikTok. Sim. Porque eles entendem que isso é uma forma de alienação da população. Se as pessoas estão muito tempo lá, elas deixam de produzir. Então o país não cresce. Então, assim, Faz muito sentido. é muita alienação. Faz muito sentido. Muita alienação. E que volta pra esse lugar da solidão e da comparação e de eu começar a achar... Da paranoia, da da- paranoia, da ansiedade, da depressão. E desse lugar de eu começar a achar, nossa, a vida de todo mundo é super interessante, menos a minha. E isso faz mal, gente. Isso faz mal Faz pra mal, autoestima. faz mal. Então, como é que a gente equilibra coisas aqui presenciais, onde a gente tá aqui, todo mundo olhando, olho no olho... Menos ela, que tá aqui postando a história. A gente trabalha na internet, eu esperava mais compaixão sua. A gente tá aqui pra ser feliz, não tô brincando. Com certeza. Não, mas é muito importante esses momentos, sabe? De quebra do nosso dia, eu acho. Sabe? É muito bom estar aqui com vocês. É Maravilhosa. verdade, obrigada. Essa é uma forma que eu Qual acho é o seu surreal. perfil? Eu quero te seguir. Agora, no meio. Agora no meio. No meio, eu quero No seguir meio. agora. No meio, vamos todo mundo pegar nosso celular. E aí faz um podcast, cada um Do numa live. celular. Sabe o que eu quero levantar? Uma polêmica. Foi muito boa. Uma Ai, polêmica. adoro. Estamos Uma a polêmica. 0 minutos sem polêmica. É, por quê? Adoro. Por quê? Porque, ao contrário de tudo isso, a gente trabalha na World Wide Web. Sim, verdade. Mas como E que a aí? gente trabalha? Qual é a Exatamente. nossa parte? Qual é a nossa Porque a gente responsabilidade trabalha nisso? dentro do Instagram e muito provavelmente dentro do TikTok, jazinho. Nossa responsabilidade. Sintonizasse com o seu... Não, sim. Eu não vejo... tipo, eu me sintonizo com meus propósitos. Sim. Acredito que eles são mutáveis. Sim. Discordo um pouco de você de achar que a gente não pode olhar para eles como um grande... Não sei se foi isso que você disse, mas foi o que chegou por aqui. Eu acho que é bem ruim ter uma escravidão de... Porque, assim, o que eu mais recebo na minha caixinha é eu não tenho um grande propósito de vida. Gente,
E daí, o caminho se faz caminhando, dá um passo. Sim. Você vai encontrar o seu propósito conforme você for caminhando, porque senão você entra numa paralisia decisória, onde você fica buscando o tal do propósito enorme, e isso é uma prisão. Foi nesse sentido que eu quis dizer. É disso que eu discordo. Por isso que eu vou trazer a polêmica. Porque aí, sistemas de crenças de novo, eu acredito que a gente não tá aqui por acaso. Acredito que a gente tá aqui para desenvolver alguns pontos específicos. E esses pontos me chamam a atenção, eles me chamam para motivar, eles estão aqui o tempo todo nas minhas camadas de cebola, me encontrando a cada esquina. E aí é mais sobre abrir o olhar para falar, caramba, isso sempre se repete, as pessoas chamam de padrão de comportamento, isso sempre volta. Por que eu não vou olhar para isso como um grande propósito para aprofundar em mim mesma? Por que eu vou ignorar tudo isso que sempre me acontece? Falar, tá, não tem nada. Pô, tem um negócio aí que tá se repetindo faz muito tempo. Acolhe esse BOzinho. Vamos falar assim, vamos comigo. Bateu, doeu, leva que é seu. Exatamente. E aí, olhar pra isso como dos. Mas aí eu acho que é um grande propósito, talvez, da nossa alma, né? Que é evoluir. Exatamente nesse esse sentido. propósito que Estou eu aqui na acredito. Terra pra evoluir, né? Perfeito. Ninguém tá aqui... Bom, eu acho que ninguém tá aqui a passeio. E aí eu pego este ou estes e falo assim, ok, então vou colocar no meu negócio. Tiro de mim, espelho ele ali, já tenho lugar de fala, no sentido de eu me conflito com isso há muito tempo e por isso tenho resultados neste assunto, próprios, principalmente. Por que não ajudar pessoas que podem estar na jornada deste mesmo caso e também me melhorar? E aí é esse conflito de, sim, eu acredito que tem, sim, propósitos e que a gente usa muito, Mas tem você muito viu que cuidado você falou pra usar. propósitos. Tos. No muito plural. cuidado A de desconstrução é o propósito grande. Só, não. Entende? Porque que não é é meio fixo na minha... E tudo bem, a gente pode discordar, tá? Tá tudo como certo. meu marido Concordamos sempre em discordar. meu marido sempre fala, we agree to disagree. Mas eu acho que essa ideia desse grande GPS da vida, que é muito... que faz mal, sabe? Porque senão eu entro nesse lugar de eu não vou dar um passo porque eu preciso encontrar primeiro o meu propósito. Não, começa a caminhar. O propósito, o caminho, ele é feito caminhando. É esse lugar que eu acredito, sabe? Mas eu acho também que as pessoas, elas tipo assim, nessa você sabia busca- que seu propósito era ter um podcast? Não. Até você fazer. Exato. Isso, Mas conclui. Não, é que assim, eu só acho que as pessoas, elas se cobram demais. Sim. E essa, Sim. e essa cobrança paralisa, entende? Sim. Então, assim, não sei, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que, assim, é tudo muito mais simples. É como se fosse uma sementinha que tem dentro de você, que quando você pensa naquilo, ou fazer algo, ou falar algo, ou se conectar com alguém, ou executar alguma coisa mais operacional, e aí aquela coisinha não te machuca, ali você tá no seu propósito também. Ali você tá fazendo algo que talvez, não sei, essa linguagem de vocês é sistêmica, talvez isso faça sentido. Porque não dói, não incomoda. É leve. É só uma coisinha, uma sementinha que Acho tá que dentro sempre a de gente você. tá no nosso propósito quando é leve, né? É isso. E quando não é, a gente não tá. Exato. Isso é bem E essa bonito. cobrança de você ter que, porque você tem que achar um propósito, você tem que achar um caminho, você tem que fazer... Não tem nada. E todo o sofrimento começa com um tem o quê, né? Não é? O sofrimento começa quando eu acho que deveria ser de tal jeito, ou tem que ser de tal jeito. Eu começo a sofrer, né? Porque eu não tô aceitando a realidade como ela é. Exato. E eu acho que uma das maiores dificuldades das pessoas, eu já tive muito, e eu tô cada vez menos tendo, né? Com o passar da idade, né? Então, eu tô com 40 agora. 40? É. Não, para. É algo que... Eu ia falar, mas como assim o passar da idade? Você deve ter 23. Não. O que essa A pessoa gente tem fez? que conviver com isso o tempo todo. Todo dia, tá? Todo dia. Menina. Entra na fila. Tá no formol. Tô chocada. Eu tenho uns truques, assim. Blusons. Protetor solar. Blusons. Mas é isso, assim. Então, quanto mais, assim, o tempo vai passando, mais eu consigo ter a percepção, né, disso. Então, que esse ter que, né, essa menos cobrança, esse sentir a semente dentro de você, que é algo que ela tá ali. Ela não é o propósito, uau, o propósito a salvar o planeta, as baleias. Não, cara, é uma semente que tá dentro de você e aquilo faz bem.
pro sistema, quero falar bonito que nem vocês. Isso faz bem pro sistema, isso faz bem pro seu corpo, porque não dói mais. Porque quando você faz algo que você, né, às vezes tem até uma resistência, ou não tá entendendo muito o porquê ou o propósito, aquilo te incomoda fisicamente. Sim. E acho que pouca gente tem essa consciência É verdade. do próprio corpo. Isso eu tô ganhando porque eu tô aqui com esses dois, né? Ah, que linda. Que linda. Demais. Ai, Quando eu penso Mas- em... E eu acho que é por aí. Não, eu acho que é por aí. Eu acho que é isso. A gente não existe o tal grande propósito. Existe só algo sutil que tem dentro de cada um e que quanto mais a gente olhar... Ai, gente, que lindas. Quanto mais a gente... agora eu vou chorar, não pode não. Ai, gente, que lindas. Quanto mais a gente olhar, mais simples fica. Mais simples. É isso. Não é pra doer, é pra ser sutil e leve. Entende? 10º episódio. Coisas O acontecem. sistema está O agindo. sistema está agindo também. Obrigada Total, por esse total, ensinamento. total. Não é? Ai, gente. Obrigada, que gente. Tchau, acabou. Que pergunta maravilhosa que você fez. Nem lembro mais qual era a pergunta. Depois dessa... Nem lembro mais. Era sobre a gente estar, né, no Instagram e nas redes. Ah, e sim. como é que a gente olha pra isso, né? O conflito, né, da gente tá falando. O conflito verdade. da gente estar nesse lugar também, né? Sim. E eu acho que, pelo menos pra mim, eu tento ser o mais verdadeira possível. Né? Eu sei que é um recorte, mas porque o mais querendo- verdadeiro possível. Querendo ou não, todos somos influenciadores nessa rede, né? Ou nas redes, tanto TikTok quanto Instagram e YouTube. Nós somos influenciadores, ainda que, talvez, né, sem um número exorbitante de seguidores, mas a gente está ali exercendo um papel. A gente está ali influenciando as pessoas. O Sim, próprio é podcast. verdade. Por exemplo, eu estava fazendo mentoria ontem, que foi lindo. E aí uma mentorada trouxe o seguinte: eu assisti um podcast. Aí na hora eu falei, nossa, qual será? Qual episódio, né? Cara, eu assisti o episódio daquela moça que fala do sistema. A Iesa. E aí ela virou e falou assim, como eu me identifiquei, por quê? Porque a Iesa fala muito da questão de você não ter a referência. Você tá no offline e você é gigante no offline. Mas quando você entra no digital, você vira, tipo, zerou. Agora eu tenho que aprender como é que Super funciona interessante. isso. E ela falou, eu sempre estava no processo de me provar na internet. Então, meu conteúdo era para me provar que eu era uma boa professora de Pilates, era para provar para o outro que eu sou competente. Mas não é isso. Eu falei, não é. Ela assistiu o episódio inteiro. Não, eu tenho uma mentorada que assistiu todos. Ela chega É falando assim, isso. então. Porque eu assisti todos os episódios do podcast. E Ah. quando vocês falaram no episódio tal. Mas isso é que é Aí incrível. você, eu falei, não foi o Wallace, não. Não Beijo, lembro, Babi. Maravilhosa. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de propósito, porque pra mim, eu fui a pessoa que passei um tempão da minha vida, tipo, não tenho propósito, não sirvo pra nada, não sei o que, não sei o que. E Pa- a gente não entra num lugar do tipo, às vezes não sirvo pra nada. Exatamente e, isso. E isso veio pra mim muito pelo desenvolvimento pessoal mais arcaico, digamos assim, né? Que foi por onde eu entrei, sou muito grato por tudo que eu aprendi ali, de um jeito mais... eles criam essa necessidade como se esse propósito fosse a salvação. Viver esse propósito fosse te salvar da sua vida de como ela é. Então, tipo assim, você precisa encontrar algo que vai salvar a sua vida do que você tá vivendo. Aí sim tudo vai fazer assim. Não sei se vocês já viram aquela figurinha que é da família tradicional brasileira, depois que alguma coisa acontece, que tem um campo verde, as pessoas na Não beira vi, da água. não. É uma figurinha muito legal. E aí, você encontra seu propósito, então assim, é quase o paraíso. Sendo que, primeiro, não é. Quando você escolhe, define o que você vai fazer com o propósito que você quer fazer, seja ele o dessa semana ou da semana que vem, vai ter desafio. Viver o propósito não é simplesmente, tipo assim, flores e amores, virem uma gazela saltitante. Não. Você vai encontrar desafios para viver aquele propósito. Eu concordo que é até mais desafiador. Porque Muito é um mais. BO tão miolo de cebola que quando você entra nele, você fala, porra. E eu ainda te digo o seguinte, você falou sobre, eu acredito nessa questão espiritual, que nós viemos aqui com um propósito maior.
esse propósito maior, e aí eu vejo esse alinhamento nos pensamentos de vocês. Sintonia? Sintonia. Sintonia. Obrigada. Esse ponto de encontro. Wi-Fi? Felícias. Felícias. O que é que eu percebi em comum? Existe, eu super acredito que tem um propósito espiritual. Sim, eu também. Sem dúvida. Eu também. Não tenho zero dúvida disso. Só que o formato para viver o propósito espiritual é que ele vai ser em números. Como que você pode... É verdade. Tem gente você que... conseguiu alinhar o que nós duas falamos. O formato vai mudar. Às vezes fazer esse podcast está sendo parte da minha cura espiritual nesses últimos 3 meses. Aí, sei lá, amanhã eu vou querer cuidar das baleias lá na Antártica, porque elas estão todas cheias de petróleo. Vai lá que é aleatório. Mas, e aí, aquela vai ser a forma com que eu vou elevar o meu espírito para cuidar de um propósito maior. Exato. E eu acho que a gente tá falando o tempo todo de fluidez da vida, né? É uma fluidez, uma coisa que acontece, flui. Flui, mas a gente tem que lembrar que não aleatório, né? É desconfortável em alguns momentos, Sim. porque flui, só que você entra num lugar de tanta... Eu, pelo menos, vejo, né? Tô falando aqui do meu jeitinho. Quando vai na fluidez, você fala, nossa, é isso. Mas em determinado momento, você lida com uma barreira que você fala assim, vou precisar dar um passinho maior. Mas fluir é desconfortável. Fluir é desconfortável. Fluir é desconfortável. É porque a gente usa essa palavra fluir, né? Você imagina um vento, uma coisa. Um rio. Mas não quer dizer necessariamente um rio. Que é fácil, né? O rio não é muito fácil pra ele, não. Ele nasce e depois ele tem que desaguar no mar, amor. Passar por milhões de pedras. Pegar um monte de lixo que passa no caminho. Passa pelos galhos. Mas aí o bom é o sentir que o rio tá fluindo pra direção certa, mesmo com os tropeços. Sim. Aí você fala, não, tudo bem, eu tô indo, deixa eu ir. Mas tá indo no lugar bom. É engraçado a gente falar sobre essa analogia do rio, de riosística, porque o TikTok tem seus problemas, né? Mas eu tô seguindo um TikTok agora que ele é de geografia. Eu amo. E ele tava explicando sobre as questões dos rios. Eu achava que todo rio desaguava no mar. Na minha cabeça, eu achava que todo rio nasce e ele vai desaguar no mar em algum momento. Mas tem rios que fazem um caminho inverso. Olha. Sério? Que eles vão... Inclusive aqui em pra São mim, Paulo... também todo rio desaguava no mar. Tô sabendo agora. Ele tava explicando, tem uma aqui em São Paulo, que ele surge nessa Serra de Santos pra cá, e ele cai pra cá, ao invés de ir lá pro mar. Porque a descida pra ele tá vindo pra cá. Exato. Sabe Deus como é que é isso. E aí você pensa que o nosso fluir é individual. Às vezes tu vai lá pro mar e eu tô indo pra montanha. Você os tá lagos, fluindo. né? Vai ter que formar um lago em algum lugar. Tem que eu vou vir tá água fluindo. É. O fluir não precisa ser necessariamente leve, e bom e maravilhoso e só. Tu vai ter desafio, até porque a cura... quando eu gosto muito da analogia do médico, né? Geralmente, eu era aquela criança que tinha pavor de vacina. Inclusive, eu levei pra terapia uma vez que foram 4 pra me segurar pra tomar uma vacina, né? Eu devia ter uns 7. Tinha pavor real. Hoje em dia, bem de boa. Mas, pra você se curar, às vezes você passa por um incômodo, né? Opa! Sempre. Então você vai lá, ninguém gosta de fazer exame, de chegar no médico, aí vai botar uma agulha no seu braço, vão tirar, você vê seu sangue leve, você vê, meu sanguinho, tô saindo aqui. É ruim, é desconfortável. Mas é necessário pra fluir. E a cura, às vezes, é parte do próprio veneno, que é a vacina. Sim. Você precisa tomar uma dose covídica pra se vacinar do Covid. E aí você fica lá de cama, calor, queima. E isso é fluir no sentido de prosperar, no sentido de... O antídoto tá no próprio veneno, né? Sempre, mas o quanto é desconfortável lidar com aquele momento. Eu tenho uma professora de constelação que ela sempre fala assim, o adulto entende que a gente está mais ou menos bem. Tem horas que a gente vai estar bem, tem horas que a gente não vai estar bem, e isso faz parte da vida. Então essa coisa de, eu estou sempre bem, não é real, né? Porque é um pouco isso, o fluir é isso, né? Eu falo aqui no podcast que é os dias de pombo e os dias de leque. Depois eu vou te mandar as figurinhas. Que é um pombozinho que ele anda assim de cabeça pra baixo. Eu tenho dia que eu acordo que eu tô só assim, aquele pombo ali, cabeça pra baixo e tal, e respeitando esse movimento de estar triste, de estar mal. É fluir. Às vezes a gente quer definir as coisas como boas e ruins. Uma das coisas que o Teta Healing me ensinou muito
foi sobre como a dualidade, ela é uma questão muito material, às vezes, e pouco espiritual. Total. No sagrado, você Que falou é a sobre consciência isso. do espírito, né? Consciência Não do tem espírito certo não e tem errado nesse dual. lugar. Não é dual. Não é exato. dual. E a gente é condicionado, tipo, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. E às vezes não necessariamente. Às vezes as coisas só são. Certo pra quem? Que foi o Ruim que uma pra entidade quem? às vezes falou pra minha irmã. Falou assim, minha filha... Quem falou pra sua irmã? Uma entidade. Ah, uma entidade. Que falou assim, lá em cima não tem cerquinha. Vocês aqui embaixo que botam a cerquinha. Ai, o católico, ai, o bandista, ai, o dadadã, ai, isso tá certo. Vocês ficam colocando cerquinha nas coisas. Lá em cima não tem cerquinha. Não tem certo e errado. Fica aí cercando as coisas. Às vezes tem cristãos e o bandista. Aqui e lá, né? São Não José, tem essa segregação, tudo né? de mão junta, saltitantes. Lá em cima não tem essa cerquinha que vocês Não, eu colocam. tirei uma carta que eu achei que o que a gente falou do fluir tem tudo a ver com isso, né? A vida é perfeita em si, né? A maior lição dos ensinamentos sistêmicos é entender que não existe nada melhor do que aquilo que é. O que é perfeito em si. Nesse sentido, não há nada lá fora que você precise mudar. A vida sempre trará o que precisamos para evoluir. Então, o que a gente pode mudar? O nosso olhar para a nossa história, nossa família, nossos filhos, nossos pais. Podemos mudar como reagimos aos eventos fáceis e difíceis que a vida traz, sem nos opormos a nada. A partir de um lugar de humildade, respeito, reverência e inclusão, sinta-se tem algo que você pode mudar em você. Ao mudar em você, o que está em volta também muda. Aquilo em que você foca, expande. Mude o olhar para a sua vida e permita que ela te preencha. Nossa, que lindo. Fui eu que escrevi. A bicha escreve bem, né? Que lindo. A bicha escreve bem. Não, mas assim, é isso, né? São os ensinamentos sistêmicos, porque aquilo que é o que é, né? Não tem esse lugar do... Ai, tem que ser desse jeito, ou deveria ter sido daquele jeito. Mas é tão difícil aceitar esse aquilo que é. Como assim aquilo que é? Eu fiz o meu melhor conteúdo, passei horas lambendo aquele negócio, eu coloco lá no tráfego e ele não funciona no mês da Black Friday. Como assim aceitar o que é? Amiga, não mas é só assim, eu aceitar o que é aceitar o que é e aquilo que acontece é o melhor pra você. Sim, entendo, mas Isso, tipo assim, tipo, Mas, não é ó, só assim, o que é. Tipo, tá o que é. Inclusive na nossa sessão lá do negócio, eu aceito que é assim. Tu lembra desse momento da sessão de constelação que eu fiz contigo, né? O sistema tava todo confuso ali e em algum momento ela chegou pra mim, olha pro sistema e fala, eu aceito que é assim. Nesse momento, tipo, doeu. Pau, caramba. E eu aceitar que é assim, te coloca como protagonista. isso. E isso muda tudo. Porque geralmente você se sente refém do tráfego que não tá funcionando. Você deu o seu melhor. E você meio que se tira quando você faz isso, certo? Porque não você é a pessoa. Eu me Não, tiro, as dou uma choradinha, volto e falo, beleza, o que eu tenho que fazer diferente? Porque entendi que, apesar de não ser o que eu quero, está sendo assim, tem ali uma oportunidade para aprender coisas. Porque se um time que tá ganhando a gente não mexe, eu não vou fazer uma coisa diferente no que tá dando certo. Mas eu acho que isso é muito do seu adulto, de uma postura muito madura que você tem diante da vida. Porque muita gente vai lá, deu errado, se encolhe, fica lá em posição fetal e fala o quê? Não vou fazer nunca mais. Para sempre. Não, eu me encolho, choro, volto, seco a lágrima, Força na peruca, bota o pinta cropped. de novo, vamos! Aí faz tudo de novo, chora no final do dia, toma banho e começa de novo. Ó, faz Resiliência, né? Vai ser bem Resiliência. bonito. Nem todo mundo tem isso. Mas assim, que você estava falando que aceitar o que a vida traz, é mais até do que aceitar, porque não é se resignar, é sintonizar com o que a vida trouxe, né? A gente diz na visão sistêmica que é assentir. Então, por exemplo, eu tive câncer, né? Eu fiz quimioterapia, fiz mastectomia radical, tirei os 2 seios, depois, né, coloquei aqui a prótese, fiz radioterapia, fiz todo, e ainda faço hormonioterapia, então assim, todo o pacote, né? E claro que eu não queria ficar doente, quem quer ter um câncer? Ninguém, né? Vamos combinar? Só que conforme você vai entendendo que eu tenho a força para esse destino, e que me coube nessa encarnação, para quem acredita em encarnação, para me coube nessa vida viver isso faz parte do que eu vim viver. E eu vou me abrir com curiosidade, entendendo que eu tenho a força dentro de mim para os eventos fáceis e difíceis que a vida traz, faz com que você consiga percorrer esse deserto, que é, sim, muito árido, com mais clareza, com mais leveza, com mais
integridade também. Então, lembro que eu fazia muitos movimentos sistêmicos de digerir as minhas emoções. Assim, eu falava assim, mesmo que eu não entenda por que isso aconteceu comigo, sim. Mesmo que eu não saiba como lidar com tudo isso, sim. Mesmo que eu tenha muito medo, sim. Mesmo que seja muito difícil para mim, sim. Mesmo que eu esteja com raiva, sim. Sabe? Então, aí a gente vai digerindo a emoção e isso vai trazendo um lugar de dizer sim para o que a vida trouxe. E a gente sempre tem escolhas, mesmo nos momentos mais difíceis, né? O tipo de câncer de mama que eu tive era um tipo mais agressivo, que chama HER2 positivo. Na época eu nem sabia que tinha tipos, mas enfim, tem. E aí eu posso escolher olhar, ó céus, ó vida, eu tive um tipo mais agressivo, ou eu posso escolher, nossa, se fosse 20 anos atrás, não tinha remédios e eu não teria sobrevivido. Como foi o tipo mais estudado, porque não tinham remédios 20 anos atrás para esse tipo. Hoje tem os remédios mais modernos, quimioterápicos, para tratar esse tipo. Então, que bênção que foi em 2021 que eu descobri. Então, veja, tudo é o nosso olhar, né? A mesma situação. Eu posso escolher olhar com esse olhar de ó céus, ó vida, ou eu posso escolher entrar lá no hospital e vivenciar aquela espera, aqueles remédios na minha veia, aquela sonolência, tudo que acontece quando você faz quimioterapia, de um outro lugar, pensando, nossa, esses enfermeiros estão aqui para me curar, eles são anjos que foram colocados aqui para cuidar de mim, ao invés de falar, ai, tá demorando, a quimioterapia demora, não sei o que, tanto na farmácia. Então, acho que o nosso olhar para a vida, ele traz melhores possibilidades ou piores possibilidades pra gente, porque... Sabe, a gente está vivendo numa era onde falaram pra gente que temos que resolver tudo com a mente, que somos só seres racionais. Mas a gente tem nossa alma, né? A gente somos seres vibracionais e a forma como eu vibro, ela vai fazer com que as melhores ou as piores pessoas, situações e possibilidades cheguem até mim. Então, maravilhosa. Acho que isso é um ensinamento muito profundo que eu recebi. E na visão sistêmica, a doença ela está sempre a serviço da vida, né? Ela é um grito, um chamado para a vida, porque algo estava muito adoecido dentro da nossa alma. E eu acho que, enfim, tem muita coisa assim do meu lugar como mulher, do feminino, muito distorcido no meu campo familiar, para o qual eu precisava olhar para mim mesma, né? Que eu era assim, a pessoa masculinona de Wall Street, que não dava espaço para os processos internos, para um esperar, para o feminino mesmo, para a intuição, para outros lugares que eu tive que olhar, até olhar para eu me abrir para receber, porque eu não recebia, eu era aquela que só dava e fazia tudo para todo mundo, né? Eu ficava aqui na fazeção. Detalhe, eu tirei uma carta de aprenda a receber. Eu acho que era aprenda a receber. E depois, em off, eu vou falar de uma situação que aconteceu e que eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que há 5, 6 anos atrás eu abominava. Eu falava, não acredito que isso está acontecendo. E depois de 5 anos aconteceu. E eu falei, que bênção. Ai, que bênção, que integração. Vocês sabem, né, do que eu tô falando? Não. Naquele dia que eu tava na casa... Não, você não tá perdida sozinha, não. Gente. Não, aquele dia que eu tava na casa a gente tava na casa do Aleph. Nadando. Já lembrei. Lembrou? Sim. Nadando. E aquele... Lembrei, não. Não? Tá bom. Tá bom. E aí, eu fiquei tão agradecida, eu fiquei tão emocionada. Aí depois eu te conto a história. Mas eu também já tive câncer de mama, enfim, todo um rolê. Então, quando aconteceu, eu falei, gente, mas que incrível. E eu abominei. Então, quando você fala do feminino, é muito isso. Eu neguei meu feminino durante muito tempo. Muito tempo. Feminino? O que é isso? E só que o processo de Come cura... com ketchup? O processo Aí de você cura... pensa câncer de mama, feminino... É não. muito Mas feminino. é totalmente ligado. É muito feminino. Super também. ligado. Sim, colo super de ligado. Só é. Só que o processo, até esse processo pós, é um processo também que continua, não é só depois do tratamento, né? Ele continua um processo de florescimento do lembrei. seu feminino. Lembrou, né? Lembrei. E aí... Só eu tô por fora. Eu vou te contar. bem. Não, eu vou te contar. É porque aqui fica meio delicado de falar assim, né? Na frente da cama, o povo todo vai ficar assistindo. Mas é muito Fica à feminino. vontade. Não, é muito feminino. Muito feminino. E é lindo. E eu imagina, depois de todo esse processo, eu não fiz rádio, né? Não precisou, mas assim... Ai, graças a Deus. Todo o processo... Só tirou. Não, fiz Só- químio também. Fiz químio. Fiz. Todo o processo vai te chamando para essa transformação.
E é contínuo, você acha que acaba... Ah, não, então acabou a quimio, eu tô bem, tô maravilhosa. Não, continua. Você vai continuar pelos próximos 5 anos, talvez até 10 anos. Gente, vocês não têm noção. Eu lancei um produto, que é a minha certificação profissional Mulheres Cíclicas depois do câncer de mama. Porque eu falei, gente, eu preciso encontrar alguma forma de trabalhar o meu próprio feminino e ao mesmo tempo que eu tô passando tudo que eu estudei e aprendi do feminino para as outras pessoas e formando elas como terapeutas sistêmicas voltadas para o feminino para atender mulheres, eu estou me curando, porque às vezes a gente... É aí que o propósito entra no seu trabalho. É sobre isso que eu acredito. Porque você viu o que você fez, você passou e colocou na jornada. Entendi. E quando você faz isso. E quando você faz isso... E todo mundo isso, tem capacidade de fazer isso. Porque pra que eu vou lá? Ah, vou fazer sobre astrologia financeira. Como é que tá a sua vida financeira? Uma merda. Eu odeio. Não vai meu dar certo. Meu amor. Volta. E é quando você faz isso que você se libera, se liberta e às cresce. E sabe uma coisa que eu percebo? Às vezes as pessoas, das meninas que eu mentoro, elas entram num lugar de, mas eu não estou curada ainda. Como é que eu vou passar esses ensinamentos para as outras pessoas? Eu falei, você vai se curar no caminho. Você é Chiron. Sabe Chiron, o curador ferido? Sim, você... Elas não. Eu falei, você deve saber quem é. Sim. O Chiron... Você vai contar melhor a história Pode de contar. Chiron. Não vou contar do meu jeito, eu não Conta. sou astróloga. Então, Chiron era o curador ferido, ele era um centauro. Então, o que é um centauro? Ele tem a parte de trás, assim, de um cavalo e o tronco aqui de um homem, né? É o nome da minha empresa e da minha... da minha mentoria. Tô toda Aqui, arrepiada. ó. Mentoria Centauros. Tô toda arrepiada. Pode falar de Chiron. Bom, Ai, gente, agora eu tô com vergonha de falar. Não! Falar bem melhor que eu. Não, Bom, aí Chiron, ele tinha, assim, esse poder de curar as pessoas. Só que um dia ele toma uma flechada, se não me engano, era no calcanhar, em algum lugar. E ele não consegue se curar. Essa ferida fica exposta, saindo pus e tudo. E ele... O interessante é que ele consegue curar as outras pessoas, mas ele não tem poderes para se curar. E a história de Chiron é muito bonita porque ele entendia a dor das outras pessoas porque ele também estava ferido. Olha que lindo. E produzia muitas medicinas, porque ele estava o tempo todo tentando se curar. Então, produz uma nova medicina, um novo remédio, uma nova sabedoria. Então, ele está o tempo todo em busca. Então, ele tem um arsenal de remédios e estratégias, porque ele está ali se curando também. E no nosso mapa tem um Chiron, né? De todo mundo. Como vocês acham que... achei linda a história, não conhecia. Mas na hora me vem assim, né? No digital, a gente sempre escuta falar sobre você só pode levar alguém até onde você foi. Você tem que fazer primeiro, para depois a outra pessoa... Nananã. Como é que vocês olham para essa questão? Né? De tipo, eu super acho o Chiron fodástico, porque eu acredito muito bem nisso. Né? Eu acho que nós vamos sempre estar em cura enquanto a gente existir, enquanto ser humano na Terra. Concordo. Sempre, vai ser sempre um processo de cura. O formato vai mudar. Estamos se curando, às vezes, infelizmente, com um câncer. Às vezes você está se curando com uma outra coisa. Às vezes você está se curando com a relação tóxica que você teve no seu passado. Mas você tá vivo. Tá vivo aqui na Terra, amor. Novidade. Desceu, bora. Tá se curando. Só não tem jeito pra morte. Só não tem jeito pra Enquanto a morte. gente tá aqui, tem algum jeito a gente vai dar. Aí eu acho que depois que morre, você vai descobrir outro jeito de curar depois da morte. Mas é crença minha. Então, essa palavra cura, né? É linda a história porque é isso. Muitos terapeutas não conseguem fazer os processos em si mesmos. Muitos, a maioria, na verdade... Eu atendo muito terapeuta. Quando eu paro pra pensar, e eu sou atendido por um terapeuta. E é muito mais complexo quando você tá tentando fazer sozinho. Muito mais. Muito E mais. o pertencimento, Exato. né, que a gente tava falando. Mas o que eu vejo do ajuste aí é assim, não é que o Chiron não se cura sempre. Ele vai se curando em etapas. Ele não consegue, na mitologia, que é contada, encontrar o fim. Que, a meu ver, do meu olhar, a gente vai estar sempre evoluindo. Por isso que ele não termina de se curar, porque a gente está sempre evoluindo. Mas ele encontra medicinas que vão sendo curativas para aquela ferida dele. E é daí que eu tiro essa história do propósito. Eu vou criando a minha medicina e vou trazendo pessoas para se curarem com aquilo. Por exemplo, é aquele exemplo que eu sempre dou. Que eu acredito piamente, através do meu mapa, que uma das grandes questões que eu vim resolver é financeira. É a escassez que a gente fez lá, aquele negócio que a gente voltou lá. Então, tem toda uma escassez dentro da Thaís
que veio para ser curada em vários momentos. Então, em vários momentos, eu lido com a sensação de escassez. Apesar de não ter me faltado, eu estudei em boas escolas, eu sempre tive comida, teto, roupa. Mas a Thaís lida com a sensação de escassez. E quando eu passo por ela vários momentos e depois começo a descobrir como é que eu faço meus frutos, como é que eu começo a fazer dinheiro, eu ajudo outras mulheres, astrólogas, porque gosto dessa ferramenta, a fazerem dinheiro também. Mas eu terminei de me curar? Não. Mas o que eu aprendi? Várias medicinas no caminho. Então, é sobre isso, no digital. Eu levo elas até onde eu cheguei. Porque eu resolvi vários BOs. É a medicina que você criou. Eu resolvi vários BOs. Entendi. Porque eu saí do não consigo fazer nada, eu acho que eu não sou capaz de fazer R$1, até os faturamentos que eu tenho hoje. Então, eu não consigo levar elas depois de mim. Porque eu não fui lá. Mas eu entendo lá Faz na muito alma. sentido. Quando ela passa pelas mesmas dores de... Chega muita gente pra mim que fala, nunca me faltou nada, mas eu não consigo fazer. Era a minha dor. Que é a síndrome do impostor também. Fica naquele lugar de só estuda e acha que nunca tá pronta, né? Nesse caso não Nesse é. caso não? É o que a eu pessoa, sentia eu tô perguntando era... das pessoas que chegam pra você. Não, a minha família é próspera. Mas a sensação é de que eu sempre tive tudo, mas eu não consigo, eu não sou capaz, eu não entendo como, eu não mereço, não vai dar certo. Que são as crenças lá no inconsciente. Mas tem roupa, tem comida. Eu tenho. Porque aí não é compatível. Entendi. Como é que eu posso ser sem ter? Exato. E Kiron, no nosso mapa, nos dá algumas pistas, assim? Exatamente essa. De Tananana. Agora o papo virou astrologia. Onde eu adoro astrologia. É seu grande muito sábio fã. e sua grande sábia. Porque Quiron é um asteroide que fica depois de Saturno. A olho nu, a gente só enxerga a Saturno. Então, de Mercúrio, Vênus, Marte, todo mundo, a gente só enxerga até Saturno. E esse asteroide fica num cinturão de asteroides. Sei. Que Que depois tem Urano, Netuno e Plutão, que a gente só enxerga de telescópio. Sim. Então, arquetipicamente, sistemicamente, para usar o nosso tema de hoje, a gente entende na astrologia que até os assuntos de Saturno, que são a comunicação, os valores, as suas atitudes, as suas crenças ou a sua confiança e a concretização das coisas, a gente consegue ver de maneira mais tangível. São assuntos mais materiais dessa existência. Entendi. Só que para passar para os assuntos espirituais, Urano, Netuno e Plutão, a gente tem que se curar. É aí que entra aquilo. Então, enquanto você fica se debatendo com as suas maiores feridas, você vai ficar só nos assuntos terrenos. E quando você aceita o Quiron e aceita a curandeira que você é de você, é sobre isso. Você é sua melhor curandeira. Você é seu melhor curandeiro. E por ter todos os recursos que você precisa para fazer a sua própria medicina, é que você cria várias medicinas para aquela merda. E aí, quando você tem o potinho azul com um líquido, tem um negócio vermelho com uma pastinha, aí a pessoa fala, eu tô sofrendo desse mesmo negócio. Você fala, pega um pouquinho disso, toma 3 vezes ao dia. Você tem um arsenal de medicinas para aquela mesma doença. E aí você passa para o plano espiritual de lidar com coisas muito maiores do que você, ou daquilo que você veio fazer. Uau, ficamos todos... Mas são informações Meu muito Deus. preciosas, né? Muito lindo o que você acabou de falar, Thaís. E aí de todo verdade. mundo tem uma área da vida e uma maneira de lidar com esta ferida. Que aí E a gente vê na qual astrologia. é a minha área da vida? Você vai me dizer isso no próximo... Precisamos achar o Quiron de cada um. Tô fazendo que nem o TikTok. No próximo capítulo... Gente, Curte pra parte 2. é muito profundo quando a gente vai começando a perceber quem a gente é nesses contextos, né? Eu trabalho muito com a percepção das partes quando eu atendo e dando voz a essas partes, trazendo elas de forma lúdica às vezes, né? E a gente começa a perceber o quão é importante a gente ver esses arquétipos que estão dentro da gente. Tipo, a curandeira. Eu mesmo, quando você fala, me caiu uma ficha que vem me caindo desde ontem, que é, eu tenho que parar para voltar para mim e fazer
voltar a fazer coisas que eu fazia há um ano atrás. São os meus rituais espirituais que eu gosto de fazer, sabe? As minhas limpezas energéticas. Na hora você falando, caramba, por que eu parei de fazer isso? Por que eu não tomei esse mesmo cuidado, sabe? É como se eu tivesse deixado essa parte, fui viver a vida e esqueci que essa parte que é super importante estava ali. Que às vezes é meio bruxa, meio mago, e pega o vermelho com o verde, faz a magia acontecer. E a gente vai negligenciando essas partes até que elas ficam feridas, né? Até que a ferida começa a latejar, né? Expurgar. E você tem que começar a olhar pra ela e cuidar dela. Porque ela nunca sara. Porque ela nunca sara. Ai, meu Deus. Vocês não têm noção, tá fazendo download de fichas. Download de fichas. Download do plano espiritual. E aí a gente vai pra aquela tá palavra. Rolando um círculo das bruxas. Do círculo das bruxas. Roda meu tambor. Quem traz meu tambor aí, por favor? Tá bem sistêmico. Maravilhoso. É muito poderoso se autoconhecer com essa perspectiva, com essa forma de ver. Porque às vezes a gente nicha o autoconhecimento, sabe? E limita ele. Só tenho que conhecer sobre mim, sobre questões muito específicas sobre mim, porque é autoconhecimento. E é nessa troca que às vezes ali nos espelhos... Poderosa. A gente é espelho um do outro. E quanto mais eu olho para o outro e me vejo... minha professora de Theta Healing, Raquel, maravilhosa, ela foi uma das grandes coisas que... Sabe aqueles momentos que... Até engasgou. Engasguei. Até engasgou na hora de Sabe falar. aqueles momentos que mudam uma vida? Foi quando eu me descobri que os meus incômodos são só sobre mim. Essa foi uma parada que, inclusive, eu tenho... Tipo, o que você vê no outro é sobre você? Ah, total. Não, doeu em você. Você tá aqui conversando, tá com um problema com uma situação e você tá aqui incomodado. Porque fez isso comigo, não sei o que, não sei o que. Engraçado que eu tirei essa carta aqui enquanto vocês estavam falando, a vítima, salvador e agressor. Você fica naquele espelhamento emocional daquela pessoa que você tá conversando. E muito provavelmente as questões que ela está trazendo, que te incomodam, são sobre sinais, sobre coisas mal resolvidas que você tem dentro de você. E aí, o quanto você está preparado para olhar para isso com o olhar de quem quer realmente se curar. Como o Kiro, né? Que vai lá fazer as magias dele até uma cura eterna. Porque às vezes a gente não quer, não. Às vezes a gente quer pegar nossa perna e dizer assim, a culpa é toda sua, vou arrancar minha perna e bater com você nela. Quer ocupar esse espaço de só vítima. E eu digo ainda mais, às vezes a nossa tendência é essa. A nossa tendência, principalmente quando a situação está ali, sendo machucada, quando o dedo está na ferida, é muito difícil você ir para essa outra posição do é sobre mim. É muito difícil. É mais fácil se vitimizar, né? É muito mais, é ótimo às vezes. Gente, é muito bom. A vítima, ela quer ficar igual, né? A vítima, Bert Hellinger dizia, procura aliados. Então, eu vou me aliar aqui com você e a gente vai ficar igual dois porquinhos chafurdando na lama, sabe? E a gente não vai conseguir sair desse lugar. Só que quem te abraça na merda não te ajuda a sair dela, sabe? Né? Vamos ficar os dois aí. Tatuar isso. Quem te abraça na merda não te ajuda. Gente, eu falei palavrão no podcast. Pode falar. Pode, aqui é permitido. É liberado. Aqui pode ser tudo. Gente. É que ela é uma moça da rádio. Somos as cantoras do rádio. Não podemos falar tantos palavrões. Mas aqui podemos. E a minha pergunta, de novo, polêmica, que o meu Sol conjunto a Urano adora um negócio desse, é... Como que a gente olha para essa vítima dentro do nosso negócio para que ela tenha o seu lugar e o seu aprendizado? Gente, você faz perguntas muito profundas. Eu tô amando, vim Thaís. Poética hoje. Hoje tá... Porque, assim, é um papel que existe? Ela tá lá? Vai adiantar a gente ignorar? Então, como que a gente olha para essa vítima dentro do nosso negócio, dentro do nosso digital, e fala, ok, ela tem esta função, este papel,
Vou além. Como que a gente faz dinheiro olhando para a figura da vítima que a gente se coloca em alguns momentos dentro do nosso negócio? Joguei e saí correndo. Chocada. Chocada com a profundidade das perguntas. Tô amando. Foram 2, né? Gente, ela faz as perguntas mais profundas que eu já vi. De verdade. Ela nação escorpiônica. Quando você me pergunta sobre a pessoa que você atende, a primeira coisa, né? Seja o tipo de atendimento que você faça, você sempre vai ter gente que tá vendo em você um salvador. Na verdade, a maioria das pessoas que vão comprar de você vão olhar pra você tipo assim, essa pessoa vai salvar a minha vida. A partir de agora, só aqui só o céu. Eu gosto muito de falar isso. Depois do 6 e 7, só o céu. Depois do 6 e 7, só o céu. Só o céu. O primeiro passo é acolher pra caramba essa pessoa. E tem uma palavrinha que tá me fugindo, mas é como se fosse empatia, mas não é empatia. É quando você vê que você já esteve naquele mesmo lugar. E que em algum momento você olhou pra alguém e achou que aquela pessoa tinha sido seu salvador. Eu acho que o olhar que você olha pra pessoa que você guia é esse olhar de amor tão profundo pra entender que aquele momento é um momento de vítima. Ela não é uma vítima. Assim como você teve momentos de vítima. E aí quando você olha pra aquela pessoa como um momento de vítima, fica muito mais fácil você mostrar pra ela que é só um momento de vítima. Acho que é o primeiro passo quando você está atendendo alguém. Eu faço isso praticamente em toda sessão, porque é muito natural, quando você vai descobrindo coisas sobre você, que você descobre fatos que aconteceram na sua vida, nos quais o fato, na nossa realidade humana, é dor. E você tende a olhar para aquele fato e dizer, nossa, mas eu estava aqui na sessão, a pessoa se descobriu como, nossa, aconteceu isso aqui na minha infância, eu não sabia. Eu não via dessa forma, aconteceu. E ali ela teve um momento que tem a vítima ilusória que a gente cria, mas tem pessoas que são vítimas. Passaram por coisas... Vítimas reais, claro. Factícias, né? Factídias. Ali uma pessoa aconteceu. Que, né, passou por um abuso é uma vítima real. É uma vítima real. E reconhecer esse momento de vítima é importante. Não é que você se torna uma vítima para o eterno. E eu acho que quando você não reconhece esse momento é que você traz o vitimismo para a vida. Por conta de uma falta de consciência, no caso. Falta de consciência, você abraça a pessoa na vítima e deixa ela na merda. Exato. E aí, quando na terapia, nas mentorias, quando encontramos momentos que às vezes pode ser um abuso, tá? Mas às vezes a pessoa... O pai tirou o videogame dela, sabe? E nossa, é uma besteira. Mas o significado que aquela criança deu para aquilo foi muito intenso. Que pra gente, adulto, fala... Puta que pariu, era um videogame, né? Mó vitimismo. Mas aquela criança entendeu como um grande abuso. Como uma grande limitação. E é essa parte que ainda vive hoje um momento de vítima de 30 anos atrás. E a gente precisa acolher essa parte. E permitir que ela entenda que... Você passou por isso. E você não é isso. Exato. Você não pode virar a sua identidade, Na né? sua identidade, exatamente. Sim. Porque passar por coisas, por situações, por problemas, nós passamos e vamos passar. Mas nós não somos isso. Então, a primeira grande questão é essa. Né? No negócio. No negócio não, no atendimento. Quando você chega à vítima, né? Porque, no geral, tem um pessoal do marketing que fala, a vítima não compra. Não faz conteúdo pra vítima, que a vítima não vai te comprar. Mas, no geral, quando você tá atendendo as pessoas, elas chegam muito nesse aspecto de querer uma solução, porque está passando por um problema. Em outros nomes, em algum lugar, ela tá se sentindo vítima de alguma coisa que ela não tá conseguindo resolver. E ela olha pro mentor como, tipo, aqui é uma solução pra mim. Eu vou sair daquilo. Ou, às vezes, não. É uma salvação. Mas aí a linha é tênue. Você tem que perceber se a pessoa quer que você salve ela ou se ela realmente está disposta a fazer a parte dela, né? Por isso é a consciência. Por isso é a consciência. Eu acho que independente da linha, por isso, por mais que seja tênue, independente da linha, o primeiro passo quando você recebe uma pessoa é deixar claro que você não tem como salvar ninguém. Exato. Você não vai salvar ninguém.
Tipo, você vai entregar 100% do seu melhor, mas o seu Isso não é 100% salvar. é só 50% daquela relação ali. Sim, total. Depende do outro também fazer a Total. parte dele, né? E nessa outra parte, quando a gente é vítima, né? A outra pergunta sobre... Como que a gente usa isso pra fazer dinheiro? Eu te entendi diferente. Eu também te entendi diferente. Como Eu que a te gente ente- usa toda essa... É que você trouxe uma parte que eu não tinha pensado, né? Mas eu tava falando da gente mesma. Quando a gente entra em situações de vitimismo dentro do nosso negócio. Tá. Como que Então, a gente eu achei faz que- isso virar um aprendizado e faz isso virar prosperidade financeira? Eu achei que isso era a segunda pergunta. Ah, mas é. Ah, tá. Beleza, então, tá. Beleza. Eu entendi. Então são resolvidos. Na segunda pergunta, esse momento de vitimismo, ele também vem com as situações. É muito complexo você tá com a fatura do seu cartão de crédito atrasado e você não reconhecer que aquilo ali é uma realidade. Eu acho que o antídoto pro vitimismo nos negócios é a coragem. É aquela coragem que você tira do cu pra abrir a planilha e olhar o que você tem que olhar. E dói, e você chora, e você não quer ver, e você quer jogar videogame. Nada que compara-se com a realidade. Qualquer semelhança É é mera mera coincidência. coincidência. É mera realidade. Mas aí você vai buscar aquilo pra poder ser o antídoto do seu vitimismo. Porque o vitimismo paralisa. Total, ele estagna, gente. Ele estagna. Cristaliza Porque no se corpo. você tá se movimentando em relação àquilo, porque ainda tem isso, né? Você é vitimista numa área, mas se movimenta em outras. E aí por isso você acha que você não tá sendo vitimista. Se você não tá olhando para às vezes você tá ali nas finanças super vitimista, mas você é um puta profissional. E consegue se movimentar aqui, mas aqui não. Aí falta a coragem que você tem que tirar, né? Pra poder olhar pra cá. É reconhecer. Eu acho que é reconhecer também. Reconhecer esses momentos, porque eles vão acontecer. E ser gentil com você, né? Porque você não pôde fazer diferente. E reconhecer que toda vez que você entrou nesse lugar da vítima, teve um aprendizado. Em função. A Né? vítima não tá ali por acaso. Às vezes ela chega ali com uma função. É uma parte de você que tá ali cumprindo um objetivo. Você tá se sentindo mal, não é porque você quer. Aquela parte, às vezes, precisa se reconectar com outra parte que tá lá perdida porque não fez o bendito do ritual, que é o que você tava falando aqui. Não, real. Eu tô há 2 semanas meio doente, não tô conseguindo cantar direito, né? Eu adoro cantar. E ontem eu percebi o quanto isso tá me colocando num lugar de, tipo assim, procura outra forma. Se movimenta, para de aceitar o lugar do tô doente. Senão Sabe? você coloca uma Por que eu etiqueta. estou fazendo na estante? Porque já veio a vontade de tossir na hora. Não tá Sistêmico. conseguindo digerir, É né? sistêmico, é sistêmico. Super Sim. sistêmico. Eu tava vendo... Ah, Clau, quer responder Fala. essa pergunta? Não, eu concordo com o que o Aleph falou, da questão da coragem. Também concordo com o que você falou, de ser gentil com a gente mesmo. Porque, eu não sei, eu passei por vários momentos de, tipo assim, vral na cara. Vral! Tal! Você não tá olhando pra isso aqui, querida. E eu acho que é muito isso. É também se... Como é que fala? Não é absolver, assim, mas é, tipo, se perdoar pelos erros, por várias coisas, assim, que, tipo, você negligenciou por N motivos, mas que hoje você consegue olhar. Tipo, abrir a planilha. Conseguir abrir, olhar a planilha. Olhei a planilha. E agora? Agora vamos traçar um plano de ação. Mas, Adorei. mas, ao mesmo tempo, também ser gentil. Porque eu acho que sempre esses momentos envolvem muita dor. Sim. Então, eu acho que é pura gentileza com a gente mesmo. Esse processo, assim, de ter a coragem, mas também de acolher, sabe? Então a vítima é cruel, né? Ela faz perder a gentileza. Eu acho que sim, ainda mais quando você é muito dura com você mesmo. Eu sempre fui muito dura comigo mesma. Eu também. Quando eu Muito, penso... Muito. Perfeccionista. O quê? Gata. Quando eu penso em coragem, eu não consigo enxergar uma coragem que não seja gentil.
né? Meu mapa, né? Quando eu penso porque tem muita gente que bota coragem no lugar do guerreiro, né? Ai, não. Tipo assim, é o guerreiro que vai lá com a lança e tem a coragem de enfrentar o demônio. É o arquétipo da coragem. Pelo menos eu... Dos meus estudos astrológicos, a coragem tá ligada ao arquétipo do guerreiro. Não é Marte, aquela coisa do guerreiro? No astrólogo, né? Pensa assim. Só que eu nunca levei muito pra esse lugar. Porque eu acho que o meu processo de desenvolvimento pessoal foi ser muito gentil comigo. Eu não tinha muita coragem de ser gentil comigo. Eu acho que eu vivi uma vida muito... Nem eu. De que eu era sempre o errado, assim, sabe? Nunca tá bom o suficiente. Esse negócio de pertencimento é a história da minha vida, né? 25 anos da minha vida buscando pertencer a algum lugar. Uhum. E nessa busca por esse pertencimento, vinha do lugar. Eu não pertencia porque eu era o errado. Uhum. Eu não encaixava. Eu era a peça que não fazia parte daquele quebra-cabeça. Então, a minha coragem, ela veio pro lugar de aceitar que eu sou uma peça que eu posso me adaptar. Né? Agora eu posso participar desse quebra-cabeça aqui, depois eu posso sair e participar daquele outro quebra-cabeça ali. Eu pertenço aonde eu estiver. E isso foi... Precisei de muita gentileza para aceitar até os meus erros, as minhas falhas. Não, vacilei aqui, caramba. Pra dizer outra coisa. E começar a respeitar esses movimentos internos, assim, sabe? Sim. A coragem com gentileza, pra mim, são intimamente conectadas, assim, um do lado do outro. Bem interessante isso. Até nos meus processos, quando eu vou descobrindo coisas sobre mim, até quando a gente tá conversando, para liberar a emoção, eu vou aceitando, assim. A aceitação, pra mim, é super gentil. Sim. E Sim. corajosa. E corajosa. Corajosa, é o negócio lá do campo. É seríssimo, gente. Na constelação que ela fez, teve um momento que eu não queria olhar. Olha, a pessoa que tava me representando olhava por nada. Aí eu falei, cadê a coragem na gata? Tá onde? Bora olhar assim. Aí ela fala, tá, tudo bem. Ela é super amorosa, né? Olha pro campo e fala, eu aceito que assim eu... Nossa, não me faz falar uma coisa dessa. Eu aceito que eu não estou querendo olhar. E a partir daí... O campo se movimentou. A movimentação acontece. Então, pegar a planilha... Então, aceitar é uma ação. É uma ação, claro. Claro. E uma escolha também. Né? Porque... Não, você ia terminar de falar, você estava falando. É verdade, você estava falando alguma coisa. Ai, não, eu gostei, sorry. Não sei. Qualquer coisa eu falo depois, não lembro agora. Ai, meu Deus, agora A também linha de me deu- raciocínio, sei lá o que eu tava. Mas essa filosofia, ensinamento, sei lá o que é isso, sobre a importância do aceitar e que o aceitar é agir. Não é se resignar. Eu acho que o aceitar é agir. É O agir. aceitar não é, por exemplo, até falei isso na rádio outro dia, não é assim, eu aceito que meu filho está doente, então vou jogar a toalha, não vou levar ele pro médico, porque é isso que a vida trouxe. Não, mano, eu aceito que meu filho está doente, eu vou pegar meu filho e vou levar pro hospital. É uma ação. É uma ação. Eu acho que essa é a mensagem pra gente, inclusive, ir encerrando. Pode? Porque a carta que a gente trouxe como tema falava sobre a consciência que se sobrepõe à outra. Sim. Eu vejo a aceitação nesse lugar. Porque quando você aceita, tudo se sobrepõe a partir do momento que você aceita. Tudo precisa se movimentar. Precisa. A vida é movimento. Quando você vê a planilha, quando você encara, quando você tem a coragem para aceitar, as coisas se movimentam. Mas é preciso ter a primeira coragem. E olhar para aquele sistema e dizer, é assim, eu aceito que assim é. Aí parece que o campo da possibilidade se abre e as coisas podem ser diferentes. Porque a outra opção é você colocar uma etiqueta no passado, falar, não vou mais olhar para isso e não vou aprender com isso. E isso aí, né, vai cristalizar no seu corpo. Então, acho que é mais do que o aceitar, né? Como a gente diz às vezes na constelação mesmo, é o assentir. Assentir. Que é maravilhoso, que é aceitar com sentir. Não é? Eu acho lindo, porque é o aceitar, mas permitir sentir também a dor que aquela coisa difícil vai te trazer. Porque a gente, às vezes, tem que aceitar coisas difíceis, tipo, né? Fiquei doente. Sim. E eu assentir.
É bem bonito isso, sabe? Babado veio Obrigada. aqui agora quando você falou isso. Aceitar, fiquei doente. Aceitar. Aceitar e assentir. E assentir. Assentir. Então, obrigada a você que esteve com a gente até esse 10º episódio. A gente sempre se despede pra essa câmera. Pra aquela câmera ali. Quero mais uma vez agradecer aqui a presença da Deia. Obrigada Muito a você. obrigado, linda, por ter vindo. E eu acho que essa mensagem final de aceitação é uma mensagem muito importante. Inclusive nesse episódio. Aceitar que assim é. Sim. Convido você que está assistindo a gente pra aceita. O que é que você tem resistência aí pra aceitar que é? E coragem. E assente. E assente. E assentir. Beijo! Até o próximo. Beijo. Até mais.